Este podcast contém conteúdo adulto, especialmente para quem esteja querendo sentar e esteja precisando de um bom consolo. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 36º capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Os caminhos se separam. E vocês já sabem que os nossos episódios eles sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo que já foram publicadas até hoje, né? Então, se você não sabe quem é essa tal turma antiga, que é mencionada no capítulo, volte depois que você tiver lido todos os livros e tudo que tiver aí pra gente ler, tá bom? Eu sou o Junior Code e eu tô aqui meio sem saber por onde começar, né? Tem tanta coisa pra encaminhar, tem que confortar quem precisa, tem que ir atrás de gigantes, botar espião no jogo, chamar o pessoal, enfim. Vou precisar de uma boa noite de sono. Mas ainda bem que eu não estou sozinho, né? Estou aqui com ela, Larissa Andrioli, que sabe muito bem o que eu preciso lhe pedir pra fazer, né, amiga? Se estiver disposta, se estiver preparada. Ai, eu sei, eu tô. Está. Muito bem. Que bom. É porque era pra ser uma piada, mas essa fala mexe fundo no meu coração. Mas sim, tô pronto, vamos lá. Que bom que não houve hesitação, né? Não. Isso aí. Sei muito bem o que eu vim fazer, qual é o meu propósito nessa série de livros. E olha só quem tá aqui com a gente também, né? Eu ouvi dizer que tava muito puto da vida com o Fudge, Danilo Borges, que eu nunca tinha visto ele assim. Nossa, gente, pelo amor de Deus, 100% fora Fudge, né? Não dá mais. Acorda, mundo bruxo. Quero Fudge na prisão, é isso que eu quero. Olha aí, fora Fudge. Fora Fudge. Olha o punitivismo de esquerda. Veio pra ficar o punitivismo de esquerda. Então vocês se preparem aí que hoje a gente vai falar de terapias pressas, a família do Harry, de verdade, gaslighting, tem bastante, muito negacionismo e o surgimento da tal terceira via. Ó, pra você falar com a gente é muito fácil, gente. O nosso nome é A Casa Elefante e a gente tá com esse nome em todas as redes sociais, tanto no Twitter, no Facebook, no Instagram e até no TikTok. Se você quiser mandar um comentário mais extenso, mandar alguma coisa mais aprofundada, você também pode mandar um e-mail para acasaelefante@animagos.com.br. Além disso, a gente tem um grupo no Telegram, inclusive agora eu estou no grupo do Telegram, então ele tá muito mais legal. E um servidor no Discord, onde a gente conversa, a gente ouve episódio junto, a gente joga RPG, lê fanfic, fica falando besteira. Os links do Telegram e do servidor no Discord vão estar no link da descrição do episódio. Vem conversar com a gente, por favor. A gente é mó legal. Eu nunca te pedi nada. Nunca te pedi nada. Então, gente, a gente tá quase chegando no final desse livro, né? Eu tô aqui todo me tremendo, esperando o momento que a gente vai começar a Ordem da Fênix. A gente já tem um gostinho, né, do próximo livro aqui, mas antes da gente falar do capítulo, a gente vai ter que lembrar o que acontece nele. Então a gente vai ter o nosso tradicional duelo de resumos. Olha só, pra quem achava que ia se safar, lembre-se que temos o duelo de resumos, né? Então, para o ímpar, Lari. Eu quero par. E deu 6. Ai, caralho. Olha aí, só. Lari. Olha só, sortuda. A Lari está concentrada, está focada no seu propósito, pelo visto. Firme na promessa. Firme na promessa. Ai. E você vai querer começar, Lari? Você quer deixar para o seu adversário? Ai, Daniel, desculpa, mas eu vou deixar você começar. Ai, que bacana, eu amei. Não, tudo bem. Eu gosto de começar. Pois Danilo Borges esteja pronto para fazer o resumo do capítulo 36 de Harry Potter e o Cálice de Fogo em 3, 2, 1, valendo! Dumbledore tá lá com Harry, Snape, Minerva com Crouchzinho. Minerva fica de guarda, Snape vai na Madame Pomfrey. Harry, vamos conversar. Chega no escritório, Sirius tá lá. Harry, o que aconteceu? Harry, eu quero dormir. Harry, você vai ter que falar agora, vai, é pro seu próprio bem. Harry fala, o Dumbledore leva ele pra enfermaria, toma que essa poção, dorme. Quando ele acorda, Fudge chega lá, Dumbledore e Fudge tretam. Dumbledore começa a designar várias funções pra várias pessoas e os caminhos de Fudge e Dumbledore separam, apesar deles estarem lutando contra Lorde das Trevas. É isso, gente, porque é muito detalhe. Eu, como juiz, não deveria me manifestar aqui. Mas, amigo, você lá. Você quer que eu tente ainda, Code? Você já... Mas é claro que eu quero, amiga. Eu acho que eu quero ter emoções aqui, tipo, seja uma emoção de felicidade, seja uma emoção de pena. Qualquer emoção tá valendo pra mim. O Code tá igual o do Bagman, nem esconde.
Então tá. Dari, querendo ou não, você vai fazer o resumo de 30 segundos do capítulo. Os caminhos se separam em 3, 2, 1, valendo! Depois de ouvir a história do Crouch, o Dumbledore leva o Harry pra sala dele e deixa a Minerva e o Snape lá com o Crouch. E aí eles vão lá com o Sirius, e aí o Harry conta o que aconteceu no cemitério. Aí depois disso eles vão pra ala hospitalar. Aí o Harry toma uma poção pra dormir, pra descansar. E ele chega lá e tá a família Weasley lá, tá lá, a senhora Weasley abraça ele, dá amor a ele, carinho. E aí, de repente, ele acorda com uma gritaria e é o Snape e a Minerva voltando e falando que o Crouch mandou o beijo dementador beijar. Acabou? Que merda. Eu vi que foi amorzinho, olha só. Foi uma energia bem diferente o capítulo, o resumo, né? Ela falou do amor, ela foi pelo caminho pelo afeto. Pelo afeto, né? Com açúcar e com afeto. Mas como o afeto não dá entretenimento, eu vou estar dando... É brincadeira. Não, mas eu vou ter que dar a vitória pro Danilo, porque foi quase um rap, gente. Mas é merecido. Eu vou pedir pra colocar uma batidinha atrás, sabe? O flow. Dumbledore tá lá com Harry, Snape, Minerva com Crouchzinho. Minerva, fica de guarda. Snape, vai na Madame Pomfrey. Harry, vamos conversar. Chega no escritório, Sirius tá lá. Harry, o que aconteceu? Harry, eu quero dormir. Harry, você vai ter que falar agora, vai, é pro seu próprio bem. Harry fala. Dumbledore leva ele pra enfermaria, toma que essa poção, dorme quando ele acorda. Fudge chega lá. Dumbledore começa a designar várias funções pra várias pessoas e os caminhos de Fudge e Dumbledore separam, apesar deles estarem lutando contra Lorde das Trevas. Sentiu o flow? Dá pra sentir o flow. Foi. Exatamente. Eu achei merecido também. Me arrependi de ter deixado ele falar primeiro. Se eu tivesse falado primeiro, talvez eu tivesse ficado um pouco mais calmo. Isso é pra você aprender. Okay. Pois é. A gente aprende assim com os erros, né? Em ordem, esteja mais atento. Aqueles, né? Não, mas foi ótimo. Olha a vitória subindo pra cabeça. Desculpa, gente. Eu não posso ter. Não posso ganhar, não posso ter poder. O próprio Dumbledore. O Dumbledore. Por favor, ponha o código. Elefante. Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me/animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me/animagos. Dumbledore pede para Minerva guardar Bartô Crouch Jr. e para Snape chamar o ministro Cornélio Fudge. No escritório do diretor, Harry reencontra Sirius e explica o que aconteceu no cemitério. Depois de ser levado à ala hospitalar, Harry presencia uma baixaria entre o Platinum Trio e Cornélio Fudge e se recusa a acreditar na volta dos Lordes das Trevas, iniciando assim um período de incerteza no mundo bruxo. Harry percebe o abraço materno de Molly Weasley e finalmente dorme. Eu amo que os resumos estão ficando cada vez mais informais, né? A gente tá chegando no final do ano, todo mundo cansado. Falando por mim, pelo menos. O Igor que escreveu esse resumo, né? Um abraço pra você. Pô, maravilhoso. Abraço, Iguinho. Mas agora que, né, temos um vencedor aqui, um rapper, Danilo, praticamente. Quero saber, amigo, o que você vai escolher pra pautar o início da nossa discussão. Gente, esse capítulo é chuva de coisa interessante, né? É muito difícil escolher. Porque cada pedacinho dele dá pra ter uma grande discussão. Que sabor. Só que, assim como o Jota Quest, eu também acho que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Então, eu queria começar falando dessa partezinha aqui. Eu vou até ler, porque é muito bonitinho. Você já quer começar dando uma facada no nosso coração? Já quero começar como? Um Mundinho Mole BR. Que é quando o Harry, depois de toda a treta... É muito interessante, porque... Só trazendo um contexto, né? O Dumbledore meio que fala pro Harry, a gente vai falar disso daqui a pouco. É melhor você me falar agora... Pelo bem maior, meu filho. E o Harry, ele sente um certo alívio em falar. Só que eu acho que ele só cai em si. Ele só deixa extravasar todas as emoções do que ele acabou de passar e talvez do ano. Quando a Molly, o narrador diz, né? Ela baixou e passou os braços em volta de Harry. O garoto não tinha lembranças de jamais ter sido abraçado assim como faria uma mãe. Todo o peso do que vira aquela noite pareceu desabar sobre ele quando a senhora Weasley o apertou contra o peito. Eu acho essa parte muito bonita, muito linda mesmo, e muito dolorosa, porque... Já pensou, gente, você tem 14
14 anos e não ter lembrança de um abraço. E é isso que faz o Harry soltar todas aquelas emoções, né? Inclusive fala que ele começa a ver o rosto do pai, da mãe, o Cedrico, tudo aquilo vem à tona e ele até se contrai pra conter um uivo de infelicidade que tava ali dentro dele. Então, eu acho isso muito bonito, muito pesado, e eu acho isso muito interessante, porque apesar dele ter ali o Dumbledore, dele ter o Sirius, é quando a Molly abraça ele como uma mãe que ele se sente confortável, se sente livre pra largar dessas amarras e simplesmente sofrer, porque o Harry às vezes não se permite sofrer, né? Eu queria saber o que vocês acham disso tudo. Eu acho esse momento muito bonito também. A Molly, ela vai ocupar um espaço muito importante, assim, na vida do Harry, que eu acho que ninguém mais tenta ocupar, que é de realmente ser uma mãe, ser o lugar de mãe ali pra ele, né? De dar carinho, de fazer ele se sentir acolhido nessa família, que é uma família que ele acaba encontrando, né, por acaso, mas que se torna, de certa forma, a família dele, assim. E eu acho muito bonita essa cena, justamente por causa disso que você falou, assim, tipo, apesar do Dumbledore estar ali, apesar do Sirius estar ali, nenhuma dessas pessoas tem como oferecer pra ele o que a Molly pode oferecer. O afeto que ela oferece pra ele é um afeto muito diferente, assim. Eu acho que o afeto do Sirius, por exemplo, é um afeto meio enviesado, assim. Tipo, não que ele não goste do Harry, mas tem muito a ver pelo carinho que ele tinha pelo James, né? Talvez ele personalize, né? Ele dá uma personalizada. Ele transpira, faz uma transferência. Isso. E a Molly não, né? A Molly gosta do Harry, pelo que ele é. De graça, né? E ela abraça ele e recebe ele no seio daquela família ali como sem, tipo, qualquer interesse, não interesse necessariamente, mas qualquer ligação com outra coisa, assim. Tipo, ela não tá acolhendo ele porque ela era amiga da Lily ou do James ou coisa do tipo, ou porque ela é madrinha dele, né? Então existe um vínculo prévio aí. Não, é só carinho mesmo. E eu acho que tudo que ele precisava, assim, era tipo um colo de mãe, assim, né? Pra ele poder desabafar mesmo. Eu acho que existe esse momento muito, muito especial agora, justamente porque o Harry acabou de praticamente ver, né, a mãe dele, e tem muita coisa aconteceu, e tipo, ele teve um dia daqueles, assim, você esperava pra pensar, tipo, desde a hora que ele entrou no labirinto até agora, o dia dele tá, tipo, loucuras loucas de Lorde das Trevas voltando, rituais de necromancia no cemitério, e pessoas morrendo na frente dele, sangue sendo tirado, enfim, é muita coisa acontecendo. E eu, inclusive, posso estar enganado, mas eu queria ter visto mais abraços ao Harry, sabe, nesse capítulo, gente. Tipo, vamos abraçar esse menino, pelo amor de Deus. Eu não sei se faz parte da cultura sei lá, deles, nesse sentido, mas eu acho muito a palavra que eu queria achar era emblemático a questão da Molly dar esse abraço, porque realmente, né, dá remete a essa coisa que o Harry foi privado, que foi a família dele, né, a mãe e tudo mais. Mas sendo uma pessoa que tipo, eu sou muito físico com os meus amigos, né? Sou muito nesse sentido, tipo, de abraçar mesmo e ter, depois de momentos sérios, assim, tipo, de que a pessoa tá passando, imagina. E eu senti um pouquinho falta dessa proximidade das outras pessoas também, né? Talvez as pessoas estivessem dando um espaço ou alguma coisa nesse sentido, mas talvez também como fã de Avatar, que eles se abraçam o tempo todo durante tudo que acontece, eu acho tão bonito. Qualquer um abraço. Eu acho que tem uma questão ali que é assim, tipo, o próprio Sirius, ele é uma pessoa que ele não tem muita maturidade emocional, tipo, ele não teve momento para desenvolver uma maturidade emocional que faça com que ele entenda que o importante ali é acolher o Harry, consolar o Harry. Então, e isso, assim, e não tô criticando ele, não, acho que é muito justo, assim, considerando a história dele, né, que ele tenha muita dificuldade em digerir o fato de que o Harry viu o James e a Lily ali, sabe? Ele só falta furar o braço do Harry, né? A demonstração dele não sabe lidar. A demonstração dele de afeto é colocar a mão no ombro do Harry e apertar quando vai falar sobre o James. Isso é muito interessante, porque desculpa cortar, Lari, mas é como se o Sirius também tivesse carente desse abraço, sabe? Então, qualquer pequena coisa que remete aos amigos dele é como se confortasse ele um pouquinho, e ele não consegue passar isso pro Harry, né?
Pois é, mas é isso que é o interessante do abraço. Ele é uma coisa que é de duas vias. Você conforta a pessoa na medida que você tá se confortando também. Acho que isso que é o... Mas eu acho que esse que a é o questão ponto, sabe? também é que, assim, o Sirius, ele não é uma figura... Ele não consegue ocupar o espaço de pai pro Harry, né? Ele não consegue atingir esse lugar porque ele vê o James no Harry. E é daí que vai vir muito conflito dele no próximo livro com a própria Molly, né? Porque a Molly olha pro Harry como uma mãe, tentando proteger ele, tirar ele o tempo inteiro dos conflitos e tal. E o Sirius acha que ele tem que meter a cara e lutar mesmo. E esquece que ele, tipo, tudo bem que ele é o escolhido, etc., mas que também faz sentido que as pessoas tentem proteger, né? A posição da Molly também faz sentido. E é daí que vai vir muitos conflitos deles, assim. Então, acho que esse lugar em que o Sirius se encontra, que é dessa coisa meio... Eu deveria ser sua figura paterna, mas a nossa relação é muito mais de irmão, de tipo, um irmão mais velho, um amigo, uma coisa assim, é muito complicada, porque ele se sente meio travado, assim, pra tomar certas atitudes. E eu acho que essa trava também tem a ver com a própria história dele, de, tipo, a pessoa passou 13 anos, 12 anos numa prisão em que tinha dementadores, sabe? E como é que você desenvolve habilidades emocionais, assim, muito difícil. E tem coisa que só se resolve com abraço, né? Não tem jeito. Tem coisa que você não consegue expressar. É igual no Divertidamente, quando o Bing Bong tá muito triste e a alegria fica, não, vou te levar pra Riley, não sei o que, não sei o que. E a tristeza só fala assim, não, eu te entendo. Aí dá um abraço nele, aí ele começa a chorar. Tem um momento que você só quer chorar, só quer receber um abraço, assim, sabe? Você não quer racionalizar, você não quer lutar, você só precisa daquele conforto. E realmente, ninguém ali é capaz de oferecer isso pro Harry, assim como a Molly fez, sabe? Acho que o Rony e a Hermione até abraçam ele algumas vezes, mas é diferente, né? Eu acho que essa cena do abraço, ela me lembra muito a energia que ela tem, assim, né? Dessa troca, assim, tipo, de afeto sincero mesmo e tal. Ela me lembra um pouco a energia da cena da dança no 7º filme. Nossa, total. Que é uma coisa muito assim, tipo, é exatamente isso. Não tem o que fazer, não tem o que conversar. A gente só vai sentir. Então vamos sentir isso aqui junto, porque tá todo mundo fudido e o que a gente pode fazer é, tipo, trocar conforto físico um com o outro, né? Tipo, encostar numa pessoa às vezes pode ser, pode trazer um conforto, né? Um consolo, assim. Então acho que tem uma vibe bem parecida, assim, de, tipo, pessoas que têm muito carinho uma pela outra e que não conseguem lidar, tipo, racionalmente com o que tá acontecendo, mas vão tentar, por meio das emoções, assim, lidar um pouco com aquilo. Sim. Abracem as pessoas, gente. Essa é a nossa lição do dia. Falando em consolo, gente, vamos falar sobre ele também que está aí nessa cena pra trazer, né, o conforto pra gente, aquele que tá piando e cantando pra gente, né, se reerguer, renascer nesse momento. E é Fawkes, né, o Fawkes a Fênix, eu ia dizer, esse pet maravilhoso, não sei nem se a gente pode chamar de pet, né, uma criatura maravilhosa dessa. Eu acho muito bonita essa cena da Fawkes também. Eu sempre falo a Fawkes, tá, gente? Porque pra mim é a Fênix Fawkes. Você tem intimidade, né, pra ficar usando o gênero feminino com ele. É aquela, não sei o quê. Eu uso o que eu quiser. Eu sempre acho muito bonita essa cena da Fawkes, porque tem uma hora que ela tá no colo do Harry, né? E aí ela solta um piadinho, e aí fala que o Harry sentiu como se tivesse um líquido quente descendo pela garganta dele e aquecendo ele por dentro, assim, tipo... Conteúdo adulto. Nossa, quando estragou a emoção do negócio, sabe? Acabou com a metade. Acabou com o negócio. E eu acho muito legal, porque... quando você toma aquela bebida maravilhosa, quando tá frio, quando né? Você toma aquela cachaçinha, assim. Isso, exatamente. Também ficou um pouco adulto, mas tá valendo. E isso eu acho muito legal, porque logo em seguida, assim, a Fawkes vai chorar, né, no machucado do Harry, vai curar ele e tal. E eu acho muito bonito esse paralelo, porque é como se o canto dela, né, esse piadinho que ela dá, meio que curasse o Harry por dentro, assim. Ele sente que ele tá sendo meio que confortado, que tá sendo curado por dentro.
E aí é muito legal que isso faça esse paralelo com esse líquido quente que tem a ver com a lágrima, né? Que é o que cura por fora. Ai, amiga. Nossa, eu tô tão emocionado desde que a gente começou a falar sobre o abraço que... Lembra aquela sensação quando vai escorrendo aquela lágrima assim pelo olho, que você sente aquela aguinha quente passando assim? Nossa. Se dá uma lambidinha, você fala, é salgada, e mistura com o catarro do nariz. Com a coriza. Tá todo mundo aqui determinado a estragar o momento do coleguinha, como vocês podem perceber. Gente, vocês lambem as lágrimas de vocês quando vocês choram? Conta pra gente um pouquinho. Conta um pouquinho pra gente. Manda um feedback pra gente. Se você lambe a lágrima, comente lambo no Instagram. Mas eu acho interessante que, né, é legal essa imagem do pet do Dumbledore e essa criatura está presente aí no escritório dele, né? A gente falou várias vezes desde a época da Câmara Secreta sobre isso, mas que é de muito valor para uma pessoa pessoalmente corajosa e tudo mais ter essa fênix, né? Porque ela ajuda você a curar os ferimentos depois que você se machuca, né? Eu diria, é bem conveniente você ter uma delas. E ela te anima, né? Ela também dá um canto que te faz como é que ela fala? Ela acende o coração dos fortes de espírito, né? Então isso é muito bom pro pessoal grifinório, pessoal corajoso, pessoal que tem bravura. Se eu não me engano, não é a primeira vez que a J.K. usa essa metáfora do corpinho do Harry sendo aquecido por dentro pra falar que ele tá sendo curado, sabe? Se eu não me engano, no primeiro livro, quando o Hagrid chega lá na cabana e acende a fogueira, fala que o Harry sentiu um calorzinho que ele nunca tinha sentido antes. Então acho que isso é um pouco recorrente, assim. E eu também acho muito bonito. Só queria comentar isso. E também é muito interessante que o Fawkes esteja aí, né? Quando eles forem falar sobre, mais uma vez, o Fawkes ter salvado o Harry sem querer, né? Com a sua cauda maravilhosa que estava presente na sua varinha, né? E também na varinha do menino Tom Riddle. Porque esse momento é cheio de desabafos, explicações, né? O Dumbledore quer saber a história direitinho. A gente pode até comentar sobre essa questão do Dumbledore. Não dá muito tempo pro Harry enfim, sentir o que ele tá sentindo, mas vamos colocar aqui as cartas na mesa pra gente agir o mais rápido possível. E ele vai falar sobre o Prior Incantatem, né? E a gente descobre, né, se eu não me engano agora, que a gente é lembrado, na realidade, né? Porque isso já foi falado lá atrás, quando o Olivares encontra com o Harry lá na Paisagem das Varinhas, né, lá na primeira tarefa do Torneio Bruxo, que o motivo pelo qual aquilo aconteceu lá no cemitério. E, pelo visto, o Dumbledore já sabia muito bem o que era esse negócio de efeito Prior Incantatem, que a gente comentou tanto lá no episódio. Não, é interessante que o Dumbledore vai explicar o Prior Incantatem e o Sirius, ele também sabe o que é, né? Acho que ele tem muita referência de ser aquilo que a gente até comentou num capítulo do feitiço anterior mais do que do fenômeno, né? Mas também não duvidaria se o Sirius soubesse o que é aquilo. A gente estava se questionando uma vez sobre o quão comum deve ser esse efeito, né, no mundo bruxo, porque, assim, as criaturas das quais, pelo menos o Olivares faz as varinhas, e que a maioria das varinhas do pessoal lá do Reino Unido, eu imagino, né, são criaturas que são relativamente raras, né? Você tem dragões, unicórnios e fênix que produzem essas coisas. E esses bichos, eles vão ter, principalmente as fênix, são bem raras mesmo, né? Tipo, o Fawkes, na vida inteira dele, de acordo com o que o próprio Olivares diz, só produziu 2 caudas, né, pra fazer varinha. Coincidentemente, né, são justamente as 2 do Voldemort. Talvez não tão coincidentemente, né, talvez seja até... Eu quero trazer esse questionamento depois também sobre tipo assim, sabendo que existem algumas criaturas que, sei lá, um unicórnio que vai gerar várias varinhas, né, pode ser uma coisa que aconteça no mundo bruxo, que o cara vai lutar contra outra pessoa e ele percebe que não pode atacar a pessoa, porque elas, enfim, tem uma varinha gêmea, né, tem um núcleo gêmeo. Pode até não ser tão comum, né, mas deve acontecer mais do que, sei lá, uma vez a cada... Eu acho que... século. Eu acho que não é tão comum, mas também não é... Tipo assim, o Harry e o Voldemort não são o único caso, assim, né? Eu imagino que seja o tipo de coisa também que eles devam estudar, talvez, um pouco, como possibilidade mesmo, assim, né? Às vezes em matérias mais avançadas, numa disciplina de feitiço, algo do tipo assim, eles podem conversar sobre essas possibilidades, né? Do que pode acontecer. Porque eu acho que a probabilidade, na verdade, desses encontros acontecerem, eu acho que ela é muito pequena, porque, tipo assim, um unicórnio, por exemplo, que dê 5 fios, hoje, em 2021, ele não necessariamente essas 5 varinhas vão ser vendidas para pessoas da mesma geração. Então, tipo, às vezes uma vai combinar com um aluno hoje e a outra vai combinar com um aluno daqui a 15 anos.
outra daqui a 50 anos. Então é muito... Não é tão provável que esses encontros aconteçam, assim, né? O Harry e o Voldemort são realmente uma grande exceção, assim. Eles têm o quê? 60 anos de diferença? Por aí, né? O momento em que eles compraram a varinha lá no Olivar. Eles não têm mais... O Voldemort tem uns 70, o Harry tem 14. O Voldemort é de 25, o Harry é de 80. São 50... em volta de 60. Né? Então, acho que isso não é uma coisa que tem tanta chance de acontecer com frequência, assim. Mas eu acho que existe, sim, uma possibilidade bem grande de que seja um ramo de estudo, assim, né? Os estudos das varinhas, a gente sabe que é um estudo bastante aprofundado, que é um ramo bem complexo da magia, que tem uma galera estudando e tal. Então, não é nada improvável que isso se torne tema de aula, assim, em algum momento, né? Então, talvez possa ser por isso que o Sirius conhece, ele já ouviu falar, né? Mas talvez ele nunca tenha presenciado nada do tipo. Ou pode ter na literatura também, assim, sei lá, pode ter em algum conto, alguma coisa, sabe? Que as pessoas podem passar, assim, meio que sem saber muito, mas que nem a gente, né? Muitas das coisas que a gente sabe são senso comum, assim, vão passando também pelas outras pessoas. Eu imagino um professor de defesa contra a arte das trevas falando assim, gente, se vocês tiverem o azar de encontrar uma varinha gêmea quando vocês estiverem duelando, joga a varinha pro lado aparata, sei lá, se vira. Pega a varinha mais próxima. Enfia a varinha no nariz do seu inimigo. Taca a varinha na cabeça. E é interessante, eu tava também, quando o Dumbledore fala, eu já sabia que sua varinha era mesmo do Voldemort. Como assim? Claro que eu sabia. O meu amigo, né, Garrick Ollivanders, no dia que você comprou a varinha, ele não fala que era o dia, mas ele mandou uma carta pra mim dizendo, olha aí, Dumbledore, adivinha quem pegou a varinha gêmea de Tom Riddle. Bruxa. Gente, imagina a cabeça do Dumbledore nessa hora, tipo assim, doido. Ele já sabia da profecia, né, pelo menos. Ele sabia que o Harry tinha alguma coisa em comum com o Voldemort nesse page. Alguma coisa assim, tipo, uma ligação com ele. E aí chega ao ponto de ele receber uma carta dizendo que ele foi matched com a varinha gêmea do cara. Gente, a cabeça do Dumbledore, nossa, ele não teve realmente um dia de paz desde que esse menino nasceu. Porque, na verdade, teve vários, né, porque ele derrotou o Lorde das Trevas. Mas... ele deve ter ficado assim, não, gente. Se ele fosse cético, né? É verdade a profecia. Puta merda, é verdade. A varinha, nossa, isso vai dar um B.O. E eu queria até trazer esse questionamento pra vocês. Vocês acham que essa varinha específica escolheu o Harry porque é o Harry? Ou porque tem resquícios do Voldemort aí na parte da alma do Voldemort no Harry? Ou talvez os dois? Porque, querendo ou não, será que o próprio Fawkes, né, que é o ingrediente principal, vamos dizer assim, dessa varinha, tem alguma coisa a ver com isso? Sei lá. Olha, eu acho possível ter essa parte do Voldemort que vive no Harry. Essa parte ter sido meio que fundamental pra varinha escolher o Harry. Mas, não sei, né? Eu acredito no destino, gente. Então, pra mim, foi Deus que escreveu, né? Ali escolheu. Às vezes eu acho que o Fawkes tem um pouquinho de remorso, né? Tipo, eu já fiz essa merda das varinhas gêmeas, deixa eu dar um abracinho aqui nele. Muito bom. Eu acho que existe uma possibilidade de ter a ver com o Voldemort, sim, com a alma do Voldemort que tá nele, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, o Harry e o Tom Riddle, eles são parecidos em alguns aspectos, assim. Então, não sei, acho que eles são bruxos bastante similares que escolheram caminhos diferentes, assim. Mas o próprio Tom se vê no Harry, né? Eu acho que no momento em que o jovem Tom vai escolher a varinha lá, que a varinha vai escolher o jovem Tom e a varinha vai escolher o jovem Harry, eles estavam numa idade meio parecida, né? E provavelmente com a personalidade meio encaminhadinha ali. Então, pelo que eu me lembro da história lá das varinhas, né? Dos núcleos e tal, os estudos dos núcleos, as varinhas feitas com pena de fênix, né? Com cauda de pena de fênix, são as que produzem a magia mais imprevisível, né? Que tem, sei lá, uma vontade própria, meio que. Então, elas também demandam... Elas também são pra bruxa que tem muito poder mágico também. Eu acho que talvez tenha mais a ver com isso, assim. Com o fato de que o Voldemort, ao ir atrás do Harry, ele faz a profecia se cumprir, né? Ele sela o destino dele, né? Ele poderia não ter feito isso, mas ele foi e aí ele selou o destino dele com a profecia. Então, ao marcar o Harry como igual, ele, independente da questão da alma, da Horcrux e tal, ele transforma o Harry em um bruxo muito poderoso. Porque ele dá ao Harry esse lugar de... Uma parte de si também. Ele dá ao Harry essa posição de ser o antagonista dele, né? Então acho que como essa varinha ela busca sempre bruxos com grande potencial, né?
eu acho que o Voldemort acaba meio que fazendo o Harry se tornar um dono em potencial para essa varinha. Sim, pode ser, realmente. Faz sentido. Falando então ainda sobre o Prior Incantatem, o Sirius pergunta, né, super ingênuo pro Dumbledore se os mortos falaram, né, se eles voltaram, alguma coisa assim nesse sentido. E o Dumbledore vai explicar pra gente, né, que não, eles não são aquelas pessoas, eles são apenas sombras. E é muito interessante, né, que os olhos, parece que nesse momento do Sirius eles se arregalam e ele segura assim a mão no ombro do Harry. E imagina, assim, o coração dele deve ter acelerado nesse momento, né? Pensando naquelas pessoas que ele pode sentir um pouco culpado de terem morrido porque ele não foi fiel, enfim, e tudo mais. É a questão de toda a relação que ele tem também com eles, né? É muitas emoções nesse momento. Eu acho que essa coisa de rever os pais, né? Aliás, de ver os pais pela primeira vez pro Harry, né? Acho que a única pessoa que entende um pouco isso é o próprio Sirius, né? Porque ele é outra pessoa com quem que tinha um vínculo muito forte com ele. Então, imagino que pra ele seja muito, muito triste e muito emocionante, assim. O ombro do Harry que o diga. Eu gosto disso que o Dumbledore explica pro Sirius, porque a gente até ficou se questionando, né? O que eram aquelas coisas. Que ele fala que é como se fosse uma sombra, né? Como se fosse um eco do caráter do que aquelas pessoas foram. E isso eu acho, às vezes, também uma explicação meio superficial do que são os fantasmas. Dos fantasmas eu acho até mais fácil de compreender. Acho que isso é um pouco superficial. Tipo, é um eco ali. É igual aos quadros. É só uma impressão. É só, não sei o quê. Nunca eles aprofundam totalmente o que é. Ao mesmo tempo, eu queria saber, tipo, mais detalhes do que são cada coisa. Mas eu gosto do jeito que é explicado também, porque eu acho que dá muita brecha pra gente tratar isso de uma forma mais lírica, talvez, sabe? Menos prática. Eu acho que, do jeito que você falou, é bem interessante que você tenha associado com os quadros, né? Porque realmente eles são uma impressão, uma imagem, né? Eu acho que é meio que por aí também. Também como os fantasmas, né? Que tem essa característica. O fantasma, ele tem pelo menos um pouco de autonomia, assim, de andar pelos lugares e, Sim. e tal. Mas eu acho interessante que o Dumbledore já, primeiro, que ele já saiba sobre isso, né? Porque assim, uma coisa é você saber sobre o Prior Incantatem. Outra coisa é que ele sabe que, tipo, eu não sei se ele tá supondo, se ele já tinha experiência de alguma forma sobre isso, né? Tipo assim, que se acontecer um Prior Incantatem, um efeito Prior Incantatem com um feitiço Avada Kedavra, vão aparecer as pessoas e você vai conseguir conversar com ela. Porque ele parece ser super seguro sobre o que ele tá falando lá nesse momento, né? Tipo, eles falaram com você, né? Tá normal. Acontece. Eu acho interessante e um pouquinho perturbador. Eu acho que é pra ser perturbador mesmo. Isso de que quando você mata uma pessoa, a impressão dela, uma parte do caráter dela fica ali na varinha, sabe? Eu acho que realmente matar alguém no mundo bruxo é uma coisa muito grave, assim. Porque a gente já sabe que reparte a alma da pessoa. A gente já sabe que dá pra ela até usar essa parte repartida pra criar uma Horcrux. E mais que isso, ela vai ficar carregando aquela... Eu não tinha visto isso dessa forma, como ficando na varinha, né? A varinha que vai chamar, como se ela tivesse essa chave que desbloqueia a personalidade da pessoa, alguma coisa assim. Eu tenho a impressão que fica, tipo, ali um vestígio, né? É quase como se a pessoa estivesse carregando um remorso mesmo, talvez, né? Pra quem sente remorso. Mas uma coisa legal que rola nesse momento também, né? E que é um momento bem curioso, assim, é que quando o Harry fala sobre que o Voldemort usou o sangue dele, né? O Dumbledore levanta assim e vem correndo e olha e pergunta, né, o que aconteceu, como é que foi. E aí, quando o Harry explica, ele fala que ele viu, tipo, um brilho de triunfo no olho do Dumbledore. Sim, este é o momento do sorriso triunfante de Dumbledore. Isso é muito massa. Que é mais emblemático que o sorriso de Mona Lisa. Todo mundo se pergunta que sorriso é esse. Eu acho muito incrível essa parte, porque ele tem um contraste muito legal, né? Uma coisa que o Danilo apontou em um dos episódios que a gente gravou junto, e que isso tem aparecido desde então muitas vezes, é a questão da idade do Dumbledore, né? De como que o Harry começa a reparar que ele tá envelhecido, que ele tá meio acabado. Nesse momento é muito legal como que a Rowling faz um contraste, assim, na narrativa das duas coisas, assim. Então, o Harry vê um brilho de triunfo no olhar dele, e aí, de repente, ele senta e aí o Harry fala assim, mas rapidamente Harry viu que ele aparentava mais cansado do que nunca, e mais velho do que nunca. E isso é muito legal, porque pra mim isso é meio que essa duplicidade, assim, do Dumbledore. E até uma coisa meio
agridoce, assim, do que ele tá vendo acontecer, que é, tipo, o Voldemort tá mordendo a isca, o Voldemort tá se comprometendo, o Voldemort tá fazendo todas as escolhas erradas que ele pode fazer, e por isso o Dumbledore se sente um pouco triunfante, porque ele vê uma possibilidade de derrotar o Voldemort ali, mas ele... Então não é porque o Dumbledore é do mal, amiga, porque ele é do mal em segredo? Não, mas ao mesmo tempo... Os lugares que eu tô lendo dizem diferente. Mas ao mesmo tempo ele vê que ele entende que isso pode significar um triunfo, mas também significa uma derrota, porque isso tá comprometendo o Harry no meio do caminho, né? E eu acho que essa é a grande... o Voldemort, ele carrega essa culpa ao longo da vida inteira, a culpa da questão da Ariana, né? Mas eu acho que durante desde o momento que o Harry entra na jogada, e depois que ele vai entendendo a posição do Harry, acho que essa é a grande dor que ele carrega consigo, assim, que é que ele vai cada vez mais se afeiçoando ao Harry, e ainda assim ele sabe que em algum momento aquilo ali não vai se sustentar, porque o Harry tá inserido numa coisa muito maior do que ele. E não é porque você After all this time, Gladys, you've grown fond of the boy. Don't tell me, Sam. Achava que você ia falar always, amiga, você perdeu as oportunidades. E isso Ela tá guardando esse momento, pô. Isso é muito legal, assim, porque eu acho que acrescenta muita complexidade, assim, pro Dumbledore. Pra gente entender a jornada dele mesmo como mentor do Harry, né? Muitos questionamentos aparecem nesse momento, né? Claro que o mais óbvio, né? Que o que é esse sorriso triunfante, né? E muita gente que acompanha bastante já sabe de cara e tal, mas muita gente não sabe. De acordo com a interpretação mais aceita, né? Vamos dizer assim, que faz mais sentido. O Dumbledore está percebendo, né? Que, de fato, o Harry agora, né? O sangue do Harry está no Voldemort. E ao passo que o Voldemort acha que isso é uma vantagem pra ele, né? Porque agora ele não vai mais, morrer ao tocar o Harry, né? Isso significa já pro Dumbledore algum tipo de vitória. Isso no final de tudo, né? Vai ser muito importante, porque o Harry não vai morrer quando o Voldemort der o Avada Kedavra nele, porque o corpo do Harry, ela tá vivo, né? Vamos dizer assim, no Voldemort, enquanto ele está lá no limbo, por exemplo. Só que eu acho que talvez seja questionável a gente dizer que se o Dumbledore já sabia disso, ou se vocês acham que esse triunfo vem também por outras coisas que ele não sabe, por mais que ele não saiba disso ainda. Se eu não me engano, o Dumbledore confirma isso no capítulo de King Cross, né? Que ele ficou realmente... Aquele sorriso que eu dei, Harry, no verão de 94, foi realmente por causa disso. Mas eu acho realmente que ali ele percebe... Gente, o Dumbledore nessa hora, ele tá igual aquela capa do Chico Buarque, que dá um sorrisinho e depois fica triste. Ele fala assim, nossa, tá dando certo. O plano tá rolando. Mas você acha que o Dumbledore tinha como saber que o Harry não poderia morrer porque... Eu acho que ele não... Talvez... Eu acho que ele conseguiria saber. Mas mais do que isso, eu acho que quando o Voldemort bota o sangue no Harry, o Dumbledore percebe que é ali que o Voldemort marca o Harry como um igual, sabe? Sim, como exatamente. Diz na profecia. Independente dele saber se ele morreu ou não. Eu acho que tem uma fala depois que eu acho que pra mim é a confirmação disso, né? Que é quando ele fala assim, o Voldemort superou essa barreira, né? Tipo, ele passou por isso, ou seja, ele passou... ele tá basicamente seguindo a cartilha da profecia, né? Então ele tá seguindo as coisas. Agora realmente o Harry está marcado como igual. Já tinha sido marcado antes com a... Enfim, só que ele não sabia, né? Mas aqui também. Aí é uma linha muito tênue entre deu tudo certo e deu tudo errado, né? O Dumbledore, coitado, ele acha que ele não consegue dormir, gente, o Dumbledore. Porque nessa fase eu não conseguiria, porque ele fica falando assim, não, ok, marcou como igual, a profecia tá se cumprindo. Mas isso dele ter rompido essa barreira pode dar tanta merda, sabe? Acho que ele tava calculando as possibilidades igual o Doutor Estranho fica no Guerra Infinita, tudo. Ainda bem que existe a poção de sonho, a poção de sono sem sonhos, né? Pelo amor de Deus, preciso na minha mesa agora. Pela 2 doses, Madame Pomfrey. Eu já falei isso em algum episódio aqui, eu não, ou se foi no grupo, não lembro. Mas um dos grandes recursos usados em fanfics é essa coisa dessa poção ser viciante, né? E aí os personagens, tipo, em momentos de guerra como esse, assim, e tal, eles acabarem se tornando dependentes químicos dessa poção, porque é a única coisa que dá conta deles lidarem com esse rolê todo. Tem até aquele poema do Carlos Drummond de Andrade, que ele fala assim, amas a noite pelo poder de aniquilamento, porque sabes que dormindo os problemas te dispensam de morrer. Acho que é alguma coisa assim, né? Tipo, ai, maravilhoso, gente.
Amo. Nossa, amei a referência. Também tem aquele versículo da Bíblia, né? Que é o choro pode durar uma noite, mas a alegria... Na Bíblia, o Danilo já citou, citando o Drummond. Acabei de citar a Bíblia, você entendeu? Verdade. Drummond, versículo 5. Mas assim, antes da gente continuar, né, falando sobre o que mais que aconteceu nesse capítulo, que tem muita coisa, Muita né? coisa. Você vai querer perder? Duvido. A gente não pode deixar de discutir, né, justamente a ética de Dumbledore, que a gente sempre coloca aqui em xeque desse podcast. A gente... É o nosso clickbait, né? É o nosso clickbait, né? Exatamente. Vocês acham que Dumbledore, né, errou em pressionar Harry a falar depois de ter vivido tantos traumas por segundo quadrado? Eu acho que não. Acho que não. Acho que era necessário. Eu acho que, realmente, o Harry tinha acabado de ver aquilo, ele precisava digerir. Mas mais do que isso, né, gente? O mundo tá pra acabar, então o Dumbledore precisava de tempo, né? Ele precisava ganhar tempo. Então, acho que ele faz o que ele pode ali, sabe? Ele, inclusive, dá uma induzida no Harry, dá um biscoito, uma coisa. Eu sei que você foi muito bravo. Se eu pudesse, ó, tocar poção Ele aqui. fala, se eu pudesse, eu te dava assim, agora. Ainda fala assim, Fox, vai lá pro colo dele, vai. Ele fez. Ajuda o menino a desabafar. Colo dele. A gente isso. Vai lá, que a gente precisa que essa verdade toda saia. Que eu vou brincando, não é assim não, gente. Mas sabe quem discorda de você? Sirius. Ele achou que né? Tinha que respeitar o garoto. Porra, Dumbledore, o menino tá todo cagado. Nem parece que é a mesma pessoa que vai querer jogar o moleque na guerra, né, depois. Né, olha só. Eu entendo, cara, que o Harry tá ali traumatizado, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, eu entendo a posição do Dumbledore. Acho que ele tem muita coisa pra... Qualquer segundo agora é precioso, assim. Então ele precisa que as coisas sejam feitas com mais agilidade possível, porque isso pode significar vidas poupadas, assim, né? Então... Sim. É guerra, né, mano? É guerra, é guerra, cara. Não dá tempo de sentar pra cochilar, não. E assim, eu também entendo a postura do Sirius. Eu acho que eu faria a mesma coisa, assim. Acho que ninguém tem tanta noção do tempo que precisa ser ganhado quanto o Dumbledore ali, sabe? Então talvez eu vou falar, dá um descanso aí pro menino. Acabou de trazer um corpo morto nos braços, sabe? Você acha que ele quer falar disso? Mas ele tava bem, o Fox tava lá no colo dele, né? Então tá ótimo. Pelo menos isso assim é bom, exatamente. E assim, eu concordo com o que vocês disseram. Eu acho que, de fato, né, pela questão da pragmática, né, as coisas têm que ser resolvidas mesmo e a gente tem que resolver, realmente. É muito importante que o Harry, claro, tenha, né, um momento de descanso e tal, mas a gente tem, né, pressing matters. Também acho justo que o Sirius diga que ele deve descansar, mas... Sim. É legal a dinâmica, né? Tem uma pessoa pra dizer o que precisa e outra pessoa que tem... mas a gente também precisa disso aqui. Na verdade, Dumbledore só ignora o Sirius, né? Eu gosto muito disso, só uma segurada aí. Então, cala Harry, a boca, cachorro. Só uma segurada aí. Não, mas o que eu acho... Eu vou dar uma olhadinha aqui no capítulo de novo, porque eu só não concordo tanto com a justificativa do Dumbledore. Porque ele fala assim, você tem que contar pra gente enquanto tá fresco na sua memória. E tipo, ele não fala, você tem que contar pra gente que a gente tem que resolver as coisas logo, né? Porque tipo, amado, não tem esse negócio de estar fresco na memória. A gente tá no mundo bruxo, existe penseiras, entendeu? Você quer saber a informação exatamente como ela é? Não é assim, é só você usar a penseira. A gente já discutiu extensamente a penseira aqui, e não é qualquer pessoa que consegue tirar a memória, assim. É um processo muito complexo que envolve muito poder do próprio bruxo. E eu imagino também que o Dumbledore talvez até pudesse, sei lá, extrair a força. Mas eu imagino que seja menos traumático o Harry falar do que ele fazer isso. Com certeza. Porque é um processo muito invasivo. E as pessoas não costumam fazer, tipo... Eu acho que não tem nenhuma menção de, tipo, alguém tirando a memória de outra pessoa. É sempre a pessoa tirando a própria memória. E aí, pra isso, você precisa ter uma habilidade mágica que eu não sei se o Harry teria ali. Isso tá no texto do Pottermore, se eu não me engano. Na verdade, tem uma pessoa, tem um caso que é da memória da elfa doméstica, que não é ela que tira. Verdade, né? Aquele colete. Mas no fim das contas, eu acho que o Dumbledore dá uma manipuladinha ali pro Harry falar, usa umas palavras bonitas pra ele se sentir confortável.
Só que depois ele sente o alívio, né? Ele até fala que parece que tava tirando uma coisa venenosa de dentro dele. Sim, acho que é importante também ele falar, né? É, terapia, Harry. Terapia é isso. Quando você começar a fazer. É aquele momento que você acabou de acontecer os rolês tudo, né? Você tava sozinho, desamparado, sem ter ninguém, aí você encontra alguém que você pode contar tudo o que aconteceu. Sim. E soltar esse desabafo, esse negócio todo. Acho que é. Não deveria ser uma coisa, pelo menos pra mim, né? Falando por mim, não seria uma coisa difícil de fazer, sabe? Depois de passar por uma situação, você ter alguém que você possa contar, e tecnicamente ele tá ali com duas pessoas que ele confia bastante, né? Inclusive um tá no formato de pet de vez em quando, que também ajuda. Sabe que os animais têm aquele negócio que faz a gente ficar um pouco mais confortável. E o Fox, né? Claro que também. Eu não tava falando sarcasticamente, não. Eu acho que é uma estratégia boa também do Dumbledore. Ter que fazer o Harry falar tudo isso e ter também um contraponto aí pra fazer ele sofrer menos do processo, né? É. E eu acho a questão de verbalizar, ela é muito importante. Eu acho que na nossa vida a gente pode revisar os problemas e eles parecem às vezes muito maiores na nossa cabeça. E quando a gente verbaliza, a gente consegue voltar pra realidade, assim. É lógico que o caso do Harry é um caso muito extraordinário, né? Mas eu acho que se ele fosse um bruxo com habilidades de trazer pensamentos à penseira, acho que também seria importante ele falar com alguém. Porque senão o bruxo fica ali perdido na penseira, né? Se ele não tem controle, ele não tá falando, não tá trazendo pra realidade, ele fica imerso ali, né? Então é isso, gente. Tem bastante conversa lá no escritório do Dumbledore, né? Eu imagino que... O Sirius estava transformado? Achei sim, né? Que ele coloca a mão no ombro do Harry, mas é a mão dele cachorro, a mão dele... Não, aí ele tava conversando, ele tava como o Sirius ele tava mesmo. Aí ele se transforma pois eu tava pra ir pra ala hospitalar. Isso, pra ele poder dar aquele passeio por Hogwarts, né? Mais uma vez. Sim. Né? Para o terror da mulher gorda. Mulher gorda em choque, todo mundo indo avisar ela pelos quadros. Você não sabe quem veio aí, você não sabe quem tá aí. Você se liga, você se protege. Não, mas eu falei dos quadros justamente por isso, porque sim, gente, tem um monte de quadro no escritório do Dumbledore. Ele tava simplesmente assim, se revelando lá na frente de todos eles, assim, tipo, como se ninguém fosse sair fofocando do Sirius Black, que é um animago e que tá de volta, e conversando com o Dumbledore. É que se vazasse informação da Dumbledore ia virar todo mundo de ponta cabeça, igual faz com Santo Antônio. Mas é porque eu acho que existe uma coisa que é que os quadros do escritório do diretor, eles têm um laço meio mágico mesmo com o diretor, né? De não... com o diretor que estiver no momento ali coisando, né? Em exercício. Isso, em exercício. Porque eles devem a ele o respeito e o cumprimento das coisas, né? Então isso envolve sigilo, né? Senão, nenhum momento do 7º ano se sustentaria, porque em algum momento algum quadro ia sair lá do escritório do Snape e ia falar com a galera: ih, menina, tá fingindo tudo. Ele que escondeu o negócio lá, ó. Tem uma espada aqui, ó, atrás de um quadro. Olha aí, Danilo, já pensou, você tem acesso a tantas informações privilegiadas, você não vai poder contar pra ninguém? É a morte de qualquer fofoqueiro, né? Nossa, fofoca pela metade, mata. Mas eu sou assim, gente. Se vocês quiserem me contar um segredo, pode contar. Eu sou tal qual um quadro de Hogwarts, não conto pra ninguém. Eu vou ficar satisfeito de saber a fofoca, mas jamais vou repassar. Ah, não, gente, não me conta, não. Eu sou péssima. Ou seja, ela não vai poder ser pintada quando ela for diretora de Hogwarts. Eu gosto muito como o Dumbledore vai lidando com o Harry e vai encorajando o Harry, porque ele pode ter se sentido um merda ali, né? O Cedrico morreu, ele não conseguiu fazer nada. Mas o Dumbledore vai lá e coloca ele no patamar que eu acho que é necessário pro Harry poder lutar daqui pra frente. Que ele fala que o Harry revelou uma bravura igual daquelas pessoas que morreram combatendo Voldemort no auge do seu poder. Tipo, ele carregou um fardo de um adulto. E eu acho que isso é muito importante na construção do Harry em querer lutar. Ele saber que ele já enfrentou o Voldemort assim como, sei lá, seus pais enfrentaram algum dia. Acho que isso faz ele querer estar enfrentando o Voldemort. Só queria trazer esse detalhe porque a partir de Ordem, o Dumbledore vai trabalhar muito essa questão no Harry, sabe? Dele querer estar ali. Sim, e o Harry vai querer muito, né? Sim, ele vai assumir muito esse lugar dele de... mesmo sem saber, né, de ser o escolhido. Sim, total. É que ele é o protagonista, né? Dá licença, o nome do livro tem o meu nome? Com licença, a gente quer lutar sim. É Harry Potter e... Mas enfim, Sirius está livre, tecnicamente, né? Assim, tá na forma dele de cachorro, pode passear por Hogwarts à vontade. Imagina que sabor, né? Você indo na sua escola antiga, agora como homem livre, meio que, pelo menos enquanto você estiver transformado, passeando, dando umas reboladinhas, né? Que no cachorro vai andando assim.
E pra até chegar na aula hospitalar, onde, né, a gente também tem um momento em que, assim, que eu fico... o meu coração está com você, Madame Pomfrey. Ninguém respeita você em Hogwarts, entendeu? A Madame Pomfrey não é levada a sério em Hogwarts. Não é levada a sério. E a gente tem essa aglomeração, né, do bem na aula hospitalar. Mas não ainda, né? Primeiro a gente ainda tem momentos de tensão, de raiva. Ele dá uma... O Harry chega a beber um pouquinho da poção, só que não... acho que não chega a fazer muito efeito total. Acho que ele tava tão, né, estressado que até a poção não foi forte o suficiente, porque ele acorda já com um barulho de alguma comoção, alguma coisa acontecendo, né? E era o Danilo, né, que tava lá contando a fofoca que ele ouviu. Pelo amor de Deus. Aquele homem, como é que ela diz? Ela fala... No momento que aquela coisa entrou na sala... Berrou ela, apontando para o Fudge. O corpo todo tremendo. O Dementador avançou pra Crouch e... Aí o Fudge fala assim... Minha cara, senhora! Ô, gente, é muito engraçado esse momento da Minerva, porque é o ministro da magia ali, sabe? Tipo, não é o Zezinho da padaria que chegou. Uhum. Tipo, eu não lembrava dessa cena. E em Crimes de Grindelwald tem uma cena da Minerva chilicando também, porque estão entrando na escola. E o ministério de novo. E ela é muito fiel à escola. Tipo, isso daqui é uma escola, não é um pardieiro. Pelo amor de Deus, gente. Respeito. Não, pardieiro. Isso não é a casa da mãe Joana. Na verdade é, né? A mãe da Joanna Rowling. Eu tenho essa fala aqui que é mais ou menos assim, Minerva, você me surpreende. Eu pedi pra você ficar olhando o Bartol Crouch. Você não vai me obedecer? Ela fala assim, não há necessidade de vigiá-lo mais, Dumbledore. O ministro já providenciou isso. Ai, eu amei a imitação da Minerva. Ela puta da cara que o Dementador chegou lá e chupou o cara do nada, assim. Imagino ela... Ai, gente, eu não posso jogar um patrono? Crucio no ministro, sabe? Imagina ela com esse Não deu dilema. tempo dela fazer um patrono pra afastar o Dementador. Esse rolê dos Dementadores e o Crouch é muito interessante, né? Porque ele dá a entender que ele tava querendo, tipo, meio que eliminar logo o Crouch, porque ele era um doido, mas ao mesmo tempo também parece que ele tá querendo se safar porque ele não conseguiu controlar direito o Dementador. Ai, eu acho muito estranho você ter um monte de Auror e preferir a segurança de um Dementador, assim, pelo amor de Deus. Não sei. É muito macabro isso pra mim. Não entendo. E ele nem tá ali com um patronozinho ali do lado, né? Tipo, ele só tá com o Dementador mesmo. Ele tá se sentindo confortável com aquela presença. Acho bizarro. Tipo, ele chega em Hogwarts, né, sem falar nada pro Dumbledore com o Dementador, assim, tipo, depois de todo o rolê do ano passado. Acho que ele deve estar pensando assim, eu tô desmoralizado aqui, que tem um fugitivo, até agora não foi pego. Passou aqui por Hogwarts, a gente prendeu e ele fugiu, porque a gente deixou ele sozinho numa sala. Mas, E agora, tipo, isso não vai acontecer, não. Agora eu não quero mais nem saber, eu vou com tudo que eu puder. Eu acho que ele, mais do que ninguém nesse rolê aí, é apavorado com a ideia do Voldemort estar de volta. Porque representa muitas coisas, né? Representa não só o medo, uma ameaça real, assim, à vida e tal, mas representa uma ameaça política a ele, né? Uhum. Então eu acho que ele meio que leva o Dementador meio que pra dar um fim nisso, assim, de tipo, não tem nada disso não. Esse homem aqui, ele já tá causando muita treta. Se ele inventar agora que ele tá com esse negócio que o Voldemort voltou, que não sei o que, não pode, então vamos acabar com esse cara aqui e acabou. Então, essa questão política pro Fudge é muito importante, né? Ele é um governante que não tem manejo, ou que pelo menos não quer, né, de maneira nenhuma, tipo, insuflar as pessoas ou estar numa situação de guerra, mesmo que a guerra chegue, né, na porta dele. E a gente teve algumas figuras históricas também que tiveram essas características, né, pessoas que não souberam se posicionar ou têm posicionamentos controversos frente a catástrofes, né, e minimizam e são negacionistas. E o Fudge, ele é um personagem da história da Rowling que foi baseado, né, inclusive de acordo com a própria J.K. Rowling, num personagem da nossa história real, né, lá da época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, que, olha só, se chama Neville, né, o Neville Chamberlain, que foi o primeiro-ministro, né, do Reino Unido entre a Primeira e a Segunda Guerra, se eu não me engano, lá pelos anos 30, mas que vai trazer essas semelhanças pra gente com o fodido é ele, Igor Moreto. Nossa. Que vai trazer um áudio gostoso pra gente. Nosso correspondente direto de Lençóis. Nosso correspondente direto do Reino Unido dos anos 40. Conta um pouquinho pra gente, Igor. Oi pessoal, aqui é o Igor e eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre o Neville Chamberlain, que é a pessoa em quem a Rowling se baseou na hora de criar o Cornélio Fudge, ministro da magia tóxico, que vai começar a dar muitos problemas agora, né? Que ele não vai acreditar no Harry e no Dumbledore.
apesar da gente já ter falado um pouco sobre essa origem do nome dele lá na segunda temporada, né, quando ele apareceu pela primeira vez. O Neville Chamberlain é o primeiro-ministro britânico que governou o Reino Unido durante a ascensão do Partido Nazista na Alemanha. Eleito pelo Partido Conservador, é claro, né, gente, tinha que ser. Ele passou os anos iniciais que desembocaram na Segunda Guerra tentando resolver conflitos territoriais entre a Alemanha e a Tchecoslováquia, porque ele tinha a convicção de que essa altercação não tinha qualquer importância internacional e estava incomodado com o tom alarmista das conversas com outros países sobre o regime nazista. Inclusive, a mídia, né, falava que o regime nazista era perigoso, não sei o quê, e aí tinha esse negócio da Tchecoslováquia, e ele queria resolver porque ele não aguentava mais falarem que o Hitler ia destruir o mundo. Aí ele disse: é horrível, fantástico, incrível que estejamos construindo trincheiras e testando máscaras de gás aqui por causa de uma briguinha num país longínquo entre pessoas sobre as quais não sabemos nada. Parece ainda mais impossível que essa briga, que já foi resolvida em princípio, acabe em guerra. Errou! Ele teve várias conversas com o Hitler, tentando conciliar as vontades da Alemanha nazista com a resistência do povo tcheco. O Hitler considerava o povo tcheco parte do que ele chamava de alemães, que era uma raça que ele inventou aí, que ele achava que era mais pura e não sei o quê. Isso lembra alguma coisa? Pois é. Essas conversas eram publicizadas como tendo dado muito certo no Reino Unido, e aí a popularidade do Neville Chamberlain foi lá para as alturas, e ele estava pronto para seguir no mandato de ministro. Na véspera da Segunda Guerra, ele chegou a declarar ao povo britânico, quando ele chegou de uma reunião com Hitler: meus bons amigos, esta é a segunda vez que volto da Alemanha honrado. Acredito que haverá paz em nossos tempos. Agora recomendo que vocês vão para suas casas e durmam em suas camas tranquilamente. Quando Hitler finalmente invadiu a Tchecoslováquia, demonstrando que estava pouco se fudendo pro que tinha conversado com o Chamberlain, ele então finalmente compreendeu a realidade e prometeu ajudar na luta contra o nazismo. Meio tarde, né, seu Chamberlain? Mas é isso, gente. Essa é a peça que serviu de inspiração pro Cornélio Fudge. Beijinhos, tchau! Beijinhos. Olha! Arrasou, Igor. E é muito legal que isso que o Igor citou, porque tem um momento exatamente no capítulo em que o Fudge fala uma coisa muito parecida com essa ideia, né, de dormir tranquilo e tal. Que quando o Dumbledore fala que o Voldemort retornou, que ele tem que aceitar esse fato e tomar as medidas necessárias e tal. E aí o Dumbledore fala: o primeiro passo e mais essencial é retirar Azkaban do controle dos dementadores. Aí o Fudge fala: que despropósito, retirar os dementadores, eu seria chutado do ministério. Metade da população só se sente segura quando se deita à noite porque sabe que os dementadores estão guardando Azkaban. E aí o Dumbledore responde: e a outra metade não dorme tão bem porque sabe que você deixou os seguidores mais perigosos de Voldemort aos cuidados de criaturas que irão se juntar a ele no momento em que ele pedir. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência, só que não. O Fudge, esse ministro Neville aí, né? Tava igual aquele lá, música. Pode dormir tranquilo, que quando amanhã você acordar vai ter surpresa. Surpresa é o quê? O Valdemar voltou. Eu queria trazer essa referência ao TikTok. Né? E é interessantíssimo que esse negócio dos dementadores é tão interessante porque eles vão abrir o próximo livro, né? Esse capítulo é um grande foreshadowing assim, pra Ordem da Fênix, né? A gente acompanha aqui o ressurgimento, né, da Ordem da Fênix. Olha só. Eu também queria trazer a questão de pode ter sido também que o próprio Fudge não tivesse mandado o Dementador dar o beijo, né? Pode ser que ele simplesmente não tenha também conseguido controlar o Dementador. Também vai dar um foreshadowing aí pra dizer que ano que vem, melhor, no caso, mesmo ano, né, pra eles, no próximo ano letivo, no próximo livro, eles estão perdendo o controle dos Dementadores. Eu acho que ele ordenou, sim, que o Dementador beijasse o Bartol, porque eu acho que a perda de controle dos Dementadores ela ainda não aconteceu, porque ela vai acontecer a partir do momento que o Voldemort começar a se movimentar. Ainda tá muito cedo para que os Dementadores percebam que ele voltou. Assim, acho que eles não percebem, né? Acho que existe um movimento dentro do ministério, assim, de pessoas que estão inseridas lá e tal.
e que ainda não teve esse espaço para isso acontecer. Então eu acho que aqui ainda é uma atitude, uma escolha do Fudge mesmo, assim. Eu acho que a gente tende a tentar dizer que não e buscar outros motivos, porque de fato é uma atitude bastante radical, assim, né? Ele andar com um dementador, ele usar um dementador pra matar, tipo, executar. Basicamente executar uma pessoa. Mas na verdade sei lá, não é muito diferente de alguns exemplos que a gente tem na nossa própria sociedade, assim. Tipo, a própria ideia de você andar armado, né? Eu acho que não difere muito disso, assim. Sim. Eu acho interessante essa questão quando o Dumbledore fala, né, sobre essa questão das pessoas que, as pessoas que se sentem seguras porque tem dementadores para protegê-los, e existem uma outra metade que se sente, né, tipo assim, na hora que essas pessoas estiverem contra mim, a gente vai estar fudido. Porque, pensando que os dementadores estavam, né, se eles estivessem no lado do Voldemort durante a ascensão do Voldemort, também não faz muito sentido. O mundo bruxo não faz sentido, né? Mas não faria muito sentido colocar as pessoas sendo guardadas por eles lá em Azkaban também. Depois que eles forem presos. Mas a gente tem um exército lá no governo que deu golpe na gente. Tipo assim, eu acho que é porque é uma lógica falha mesmo, entendeu? Mas não é uma lógica falha porque é falha no mundo bruxo, é falha porque são sistemas criados não para proteger as pessoas, assim. Por isso que eu acho que os dementadores, eles são a Rowling criou eles com essa ideia de ser uma representação da depressão e tal, na sensação que eles causam, né, os efeitos deles. Mas a forma como eles agem na sociedade é muito parecida com a polícia. Essa coisa de metade da população tá segura e a outra não, isso é 100% a polícia. Nosso sistema Total. De segurança completamente falho. Aliás, completamente falho não, né? Completamente falho, que funciona muito bem para quem ele protege, né? Ele existe para proteger uma parcela da população que está sim protegida, né? A gente tem a sensação de que ele tá falho porque ele não protege a gente, mas é porque ele nunca foi feito para proteger a gente. Então, para mim, os dementadores são um retrato bem parecido, assim, com a ideia da polícia, do militarismo e tal. Então, não acho tão absurdo que o Fudge carregue um dementador a tiracolo e, tipo, use um dementador pra executar um bandido, porque bandido bom, bandido morto. É a mesma lógica, assim. Inclusive, isso que o Dumbledore fala de, tipo, metade da população tá tranquila e a outra metade tá pensando quando isso se voltar contra eles, é uma coisa que acontece muito na nossa sociedade atual. É uma coisa que a gente alerta as pessoas, né? Você tá satisfeito com condução assertiva, enquanto é com o Lula. Quando for com você não vai gostar. Né, Daniel? Inclusive, essa questão que acho que a Rowling faz, apesar dos aurores ser uma coisa meio romantizada na obra de Harry Potter, acho que ela traz essa crítica ao militarismo com os dementadores, e ela vai trabalhar muito isso no Porquinho de Natal, que é o novo livro que ela lançou aí recentemente, que se você para pra ler com esse olhar mais crítico, você percebe muito a falha desse sistema que oprime as pessoas. Eu não li o Porquinho de Natal. Quis custódio de ipsos custódios, né? Eu não li o Porquinho de Natal, mas eu acho que essa crítica aparece nos Dementadores também mesmo, né? Igual você falou. Apesar de ter uma certa romantização, existe meio que uma ideia de que existem, tipo, momentos em que os aurores se perdem, assim. Igual quando a gente comentou lá no capítulo da Penseira, ou no do Sirius, não lembro, que o Crouch chegou um momento em que ele deu ordem aos aurores pra matar ao invés de capturar e tal. E aí eu acho que existe uma crítica também, meio que aos aurores absorverem essa lógica punitivista extrema dos dementadores, assim. Mas a Rowling, ela tem um fetichezinho aí com a coisa de farda, né? Eu não entendo muito bem, mas aparentemente ela perdeu isso com o Porquinho de Natal. Tô feliz. Preciso ler isso porque não aguento mais os personagens dela virar policial. Mas eu acho também que apesar do Strike ser nos livros do Strike, apesar dele ser um veterano de guerra, né? Eu acho que a Scotland Yard trata ele muito mal e tem uma relação muito conflituosa com ele. E a polícia é muito ineficiente nos livros do Strike. Então acho que ela trabalha essa crítica lá também, um pouquinho. Pois é, mas e por que ela tem essa coisa de colocar, tipo assim, por que o Harry vira policial bruxo? Por que o menino lá que a Bog vira coisa também? Sabe? Quer virar um policial, né? É porque eu acho que talvez ela tenha uma... Pra ajeitar o sistema, amiga.
Não, porque talvez ela tenha uma leitura, que aí é uma leitura que eu já discordo bastante dela, mas que eu acho que faz sentido pensar que talvez seja isso, assim. Que é que ela pensa que existe talvez a coisa das frutas podres, assim. E de que, se você pegar uma pessoa como Harry, que é uma pessoa massa, que tem uma história super legal, não sei o que, se você colocar ele meio que reformar a instituição, né, dos aurores e tal, ou do menino lá também virar do exército, não sei o que isso transformaria a instituição, né, talvez seja essa a lógica dela, assim, mas que aí já é uma questão que eu já discordo, mas enfim, faz mais sentido pensar que é isso. Eu acho que no caso do Harry é porque ele passou a vida toda dele meio que lutando contra Bruxo das Trevas, e o lugar onde ele poderia continuar fazendo isso, que é meio que ele entende que é o lugar dele, seria sendo Auror, né, ou trabalhando, sei lá, como um professor de defesa Auror Rogue. Só que talvez... mas lá em Cursed Child a gente vai ver que ele não faz reforma nenhuma, muito pelo contrário, né? Tudo fodido, foi engolido pelo sistema. O Kingsley fez mais reformas do que Harry. Eu gostaria também que o Harry fosse professor. Acho que faria todo sentido ele ser professor de defesa contra as artes das trevas, porque ele tem a casa dele em Hogwarts, né? E ele, continuaria passando pras pessoas o que ele é bom em fazer, que é ensinar a defesa contra as artes das trevas. Que é o que a gente vê que ele é foda quando na AD, né? Ensinando. Por isso que é bom o Rony ter sido doceiro, né? O Rony, gente, é tipo o Luciano do Zezé de Camargo Luciano. Porque antes era o outro irmão que morreu, né? Junto com o Zezé. Ai, aí o Luciano... nossa! Aí o Luciano... Nossa, aí o Luciano veio pra substituir. Esse é o Rony, o Luciano do Mundo Bruxo. Mas tá, vamos lá. Vamos voltar pro Chamberlain rapidão, que eu quero trazer o seguinte. Eu trouxe esse questionamento da questão de ele ter ou não dado, né, a voz de execução, vamos dizer assim, pro Dementador. Porque isso é uma discussão que realmente acontece e eu queria trazer aqui pra gente discutir. Mas eu também concordo que, assim, o perfil do Fudge tá muito explícito aqui pra gente como essa pessoa que quer evitar o conflito de qualquer maneira, né? Ele é, de fato, esse personagem, como a gente ouviu a descrição do Chamberlain, que ele quer o máximo do status quo possível, né? Ele quer que as pessoas ajam como se não houvesse guerra, né? Não existe guerra em Bassin C, tá tudo bem, por mais que todos os fatos estejam dispostos na frente da cara dele, né? Há quem discorde, há quem diga que fazendo uma análise pelo lado do Fudge, pode ser que ele tivesse um ponto de não se deixar levar, mas eu discordo. É negacionismo mesmo, é uma coisa bizarra. É porque essa estratégia, de usar o Dementador, de bandido bom, bandido morto, não sei o que, é uma coisa que a gente associa muito a políticos combativos, né? E barulhentos e tal. E eu acho que o Fudge não é isso, né? Mas eu acho que faz sentido também, assim, ele usar isso como uma forma de calar a boca de quem tá levantando algum descontentamento, assim, de quem pode ser uma ameaça. Ele é um governante que vive por aparências e pela ilusão de estar tudo bem, né? Porque isso alimenta ele, aparentemente, pra a situação dele de poder. Sim. Talvez ele não esteja, ele próprio sabe que ele não tá preparado pra uma situação em que ele precise ser mais, que ele precise, né, de fato, entrar numa guerra e precise agir. Porque ele vai ter que lidar com as pessoas, achando que ele foi incompetente porque deixou, por exemplo, o Senhor das Trevas voltar, ou qualquer coisa do tipo, né? E a imagem é muito importante pra ele. E é interessante, né, que o Dumbledore dá esse alerta pra ele. Fala, olha, se você fizer o que eu estou mandando, você vai ser lembrado pelo grande tribunal chamado História. Mas se você não quiser ir continuar causando, aí a gente vai cagar pra você. Mas, e se eu não me engano, o Fudge, ele continua trabalhando no ministério depois, né? Depois que ele cai no cargo lá em Enigma, né? Acho que ele vai até com o Rolfinho lá falar com o primeiro-ministro trouxa. Ele vai meio que passar o cargo, né? E aí depois acho que a gente não tem mais notícia dele. O que será que aconteceu com o Cornélio? Não sei. Tomara que tenha morrido. Nossa. Tanto que no 7º livro, quando eles vão lá e a Umbridge tá lá, não sei o que, a gente não vê nada dele, assim, então... E ao passo que o Dumbledore tá, é o oposto dele nesse sentido, né? O Dumbledore já tá se articulando, o Voldemort voltou tem 2 horas, e o Dumbledore já tá, procurando alguém pra ir falar com os gigantes, entendeu? E, ele pensa assim, nossa, manda falar com os gigantes, se eu falar isso, a minha carreira está arruinada. Amado, você já é o ministro da magia do... O que mais que você quer, sabe? O que você quer pra sua carreira? Mas é engraçado isso, porque provavelmente se ele fizesse essas coisas,
é bem provável que as pessoas chiariam muito, sabe? Uhum. Se ele acabasse com os Dementadores, por mais que o Dumbledore dê essa argumentação de que existe uma parte da população totalmente descontente com os Dementadores, se ele fosse falar com os gigantes, eu acho que é um trabalho muito em cima da hora pra ser feito, sabe? É a polarização, né, amigo? Mas eu acho Eu que acho realmente que- é uma coisa muito... Eu entendo e eu concordo com o Dumbledore, mas é uma atitude muito radical, que com certeza a metade da população que dormia tranquila não ia aceitar bem. Se ele fosse esperto, né, teria declarado estado de sítio, estado de emergência, se tornado um ditador e... Não, porque assim, geralmente em tempos de guerra os governantes têm mais poder, né? Então seria talvez até, se ele quisesse mais poder, seria uma oportunidade pra ele, né, tipo, fazer o que ele quisesse, assim, ter um pouco mais de autonomia. Mas bem que ele tá fazendo tudo da cabeça dele mesmo, né? Ele já chega lá e executa o cara e... É porque é complicado, assim, porque ele já tá no cargo mais alto, né? Ele tá no cargo mais alto, ele tem um domínio da instituição ali completamente. E eu não acho que o Fudge, eu não acho que ele tem interesse em se tornar um ditador. Não acho que ele tem interesse em se tornar um governante absolutista. Rígido ou algo tipo. Ele tem uma vibe bem diferente da Umbridge, assim. Eu acho que ele vai se deixando levar pelo momento ali no quinto livro, mas eu não acho que esse seja um desejo dele, tipo uma coisa que ele alimenta, assim. Ele só quer estar no poder. Ele não quer ser abandonado, ser tirado do poder pelo Dumbledore. E é por isso que eu acho que, tipo, ele usar uma situação de guerra para manter o poder na mão dele, não sei se é exatamente o tipo de atitude que combina com ele. Não, com certeza não é, né? Quero dizendo que, né, se fosse uma coisa que alguém tivesse interessado, inclusive muita gente fica inventando, enfim, situações de caos pra poder justificar ter mais poder. Uhum. Eu tava até vendo aqui, né, dando uma olhadinha sobre o Neville Chamberlain. Nossa, que nome difícil. E depois da guerra, o Churchill, eu vi que ele trabalhou no gabinete de guerra do Churchill. Então o Churchill dá até uma elogiada e fala, olha, ele tentou apaziguar ali, mas trabalhou com o que ele tinha. E eu acho que o Fudge, ele vai, por mais que ele tenha sido baseado nesse governo, acho que o Fudge vai pra um estado de negação total, assim, ele realmente fecha os olhos. Uhum. Ele não tenta apaziguar, ele simplesmente nega. E aí eu acho que isso difere um pouco, tanto é que depois ele some. Exatamente. E eu acho interessante, eu queria saber se vocês acham que ele de fato não acredita, tipo, ele é incapaz de acreditar, ou vocês acham que ele acredita, mas ele quer tanto manter a vidinha dele, o negócio lá, que ele meio que fica assim, eu não vou fazer nada. Eu acho que os dois, né? Porque acho que ele tem realmente, gente, tá tudo numa boa aqui, mas eu acho que, assim como o Harry diz pra ele, está andando lendo muito Rita Skeeter, né? Acho que ele está condicionado a achar que o Dumbledore está conspirando contra ele, sabe? Uhum. Então isso ajuda ele a ficar firme no propósito dele de que não existe, não vai existir. Temos Agora é questão de desinformação, temos policiais corruptos, a gente tem todo o caldo aqui, né, da... Brasil 2020. Mas eu acho que tem também a ver com o fato de que, assim, eu não acho que aqui ele já estivesse tomado pela ideia de que o Dumbledore conspiraria contra ele. Mas eu acho que aqui a imagem do Harry já estava muito minada pela Rita. E aí uma coisa meio que vai levando a outra, assim, tipo... E aí o Dumbledore vai dar razão pra esse menino que, tipo assim, primeiro que é uma criança. Só quer chamar atenção. Segundo que fica desmaiando pelos cantos, sabe? Fica inventando umas histórias, não sei o quê. E aí o Dumbledore vai dar mais atenção a ele do que a mim, que sou uma pessoa que tô no poder, que observa a sociedade, que, tipo, né, tô ali com meus agentes espalhados pelo país e tal. E aí ele vai dar mais atenção a ele. Eu acho que é aí que começa mais a vir o incômodo dele com o Dumbledore, assim. Porque ele vê que o Dumbledore vai pegar a versão do Harry e vai agir de acordo com ela. É engraçado, né, como a mídia parece trabalhar inocentemente com esses artigos de opinião que vão realmente desmoralizando a pessoa, né? Sim. Tipo, e isso pode parecer, engraçadinho aqui, engraçadinho ali, mas no futuro isso tem consequências horríveis, sabe?
Sim. Tudo começa com a Rita querendo desmoralizar o Harry porque ele não quis dar uma entrevista. E isso resulta em, tipo, 1 ano de atraso no combate ao Voldemort. Só não foi mais atrasado porque Dumbledore Reizinho se articulou todo pra fazer, né, o negócio acontecer. Mas, né, justamente por essa divisão, né, dessa vez agora não trabalhando mais juntos, a gente tem o nome desse capítulo que eu acho super interessante, né, que é Os Caminhos Se Separam. É um daqueles capítulos que tem a menção ao capítulo na narração. Eu acho super legal. Eu amo. Sim. Quando fala, né, então se a gente não vai trabalhar junto, aqui a gente separa, tá? A gente vai aparentemente estar contra a mesma coisa, embora você não acredite que essa coisa exista, mas estamos aí cada um pro seu lado. E eu vou fazer uma milícia chamada Ordem da Fênix. Tipo isso. Anda com miliciano. Enfim, eu até queria discutir pra vocês se não seria mais interessante o Dumbledore se preocupar em convencer o Fudge, mas a gente pode discutir isso no Ordem da Fênix. Tá sem tempo, né, Dumbledore? Não, agora não digo agora, mas ele passa, tipo, todo o resto do tempo agindo paralelamente. Porque, lógico, ele tem o controle da Ordem da Fênix, faz mais sentido pra ele ser a pessoa que age sem precisar do governo. Mas ele não vai agir só com a Ordem, né? Ele vai se descredibilizar completamente, agindo em todas as instâncias em que ele tem algum poder. Ele vai ser expulso lá da Confederação, não sei o quê. Onde ele é cacique, né? Onde ele é cacique supremo. Então, tipo assim, o Fudge seria uma peça essencial, mas a partir do momento que ele vê que ele não tem o Fudge, ele vai agir em outros lugares. A Ordem é só uma delas. É só uma Ele vai trabalhar, né, o bichinho. Sim, pra caralho. E aí o que a gente vai ver aí nesse capítulo, então, é essa refundação da Ordem, né? Que a gente vai ver que o Dumbledore vai começar a convocar já pessoas para compor a Ordem e tomarem seus postos, né? Começarem a agir imediatamente. Uhum. Interessante que o fato de ter havido uma Ordem da Fênix anterior, né, a 1.0, provavelmente indica também que as condições de governo não eram tão favoráveis pro pessoal, né? Eles precisavam desse grupo paralelo também pra agir. Embora muitos deles fossem aurores também. Eu não me lembro quem era o ministro na época, se já era o Fudge, eu acho que não. Eu também acho que não, Não, acho que ele vira ministro exatamente depois que o Harry derrota o Voldemort. É verdade. Porque a ministra manda o povo comemorar na rua e dá uma treta. É verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar que naquela época eles já precisavam de um poder paralelo. Apesar de que algumas pessoas que... Nossa, rapidinho, eu tô com medo de ter um canal do YouTube assim bem negacionista chamado Poder Paralelo. Mas pode ter certeza. Não, Aquele... Tenho certeza que tem. A Ordem da Fênix. Mas eu acho que a Ordem da Fênix, ela não necessariamente significa que ela tá indo contra as diretrizes do governo, assim. Eu acho que o fato do Dumbledore liderar um grupo próprio dá uma liberdade de ação para ele que ele não teria associado ao governo. Então ele poderia, por exemplo, meter um espião lá, fazer umas coisas no sigilo, assim, sabe? Que talvez... Milícia, né, no caso. E talvez também, na verdade, porque acontece, ele precisa se proteger também do fato de que podem ter, e com certeza tinham, muitos infiltrados no ministério. É mais difícil você se infiltrar na ordem do que no ministério. Então, eu acho que é importante ele ter esse grupo paralelo, não porque ele está indo contra a diretriz do governo, mas porque ele precisa de liberdade de ação e de proteção para os próprios planos deles ali. Uhum. E o Dumbledore sempre agiu assim, né? Uhum. Além da Ordem da Fênix, lá em Relíquias, a gente sabe que ele já tem uma rede de amigos super influentes, também, né? Então, e a gente vai ver isso nos Segredos de Dumbledore também, né? Que vai lançar em abril. Mas ele sempre trabalha, né, gente? É cansativa a vida do Dumbledore. Credo. Sempre ele trabalhando demais. O Dumbledore, ele vai, então, finalmente recrutar, de fato, o Arthur e a Molly, né? Porque existe uma ideia de que eles já faziam parte da Primeira Ordem, mas na verdade não. Quem fazia parte da Primeira Ordem eram os irmãos da Molly e foram mortos, né? E esse passado a gente vai provavelmente explorar bastante também, né, no próximo livro, mas é legal, né, ela, tipo, entrar pro time, assim, nesse momento que ela tá ali, tipo, ela tá ali porque ela foi lá ser a mãe do Harry durante a terceira tarefa, e ela tá ali pra confortar o Harry, e o Dumbledore pra ela fala assim, Molly, você não tá fazendo nada não? Ela, não, tô de boa. Sim.
Aí ele fala assim, você não quer, de repente, se juntar aqui numa sociedade secreta contra o Lorde das Trevas? Ah, Aí fala E- assim, eu topo. pode ser. E o mais interessante disso tudo é a motivação do Arthur, né? De estar na Ordem da Fênix. Que a Molly fala que... O Dumbledore fala, né, ele já tá no ministério mesmo, né? Já vai ajudar a gente. A Molly fala assim, ele tá mais no ministério. Menos por conta do ministro e mais pelo amor ao trabalho que ele faz, né? Uhum. Que é ali Uhum. a relação que ele tem com os trouxas. Sim. E sempre que bota Arthur e Molly pra brigar, eu vou amar. Porque a gente... Por mais que eu ame a imagem materna e paterna que eles passem, Uhum. eu gosto de ver eles em ação, sabe? Tipo, eles são bruxos muito capazes também. Sim. Sim. E só pra não deixar passar batido, né, também que o Fudge é um grande racista, né? Ele já... inclusive, agora que a senhora Weasley, a Molly fala que o Arthur só não sobe no ministério porque o Fudge não gosta do pessoal que fica falando bem dos nascidos trouxas. E aí a gente já percebe aí que já tinha suspeitas, né? Mas agora a gente tem a confirmação de que o Fudge é um grande racista. E também é legal como o Dumbledore vai jogar com isso, né? Porque ele não abaixa a cabeça. Fala assim, acabou de morrer um membro de uma família por o sangue, você tá aí negando. Então, da onde que vem essa sua motivação, né, meu filho? Você tá afim mesmo de ajudar? Não tá? Que lado você tá, né? Você tá lutando pelo quê, Burr? E quem entra também, eu não sei se agora, eu acho que ela não tá na sala nesse momento, eu acho que o Dumbledore tá mandando ela ir atrás, ele tá mandando ela ir atrás do Hagrid, se eu não me engano. É a McGonagall, né? Ela não fazia parte da primeira ordem também. Sim, Ela está na segunda. McGonagall estava ocupada espionando. Sempre bom lembrar. E durante a Primeira Guerra, Minerva era espiã ali, vestida de gatinha. Vestida não, né? Transformada em gatinha, pegando informação pros aurores, tava ali no ministério. Ou seja, ela não trabalhava com o Dumbledore, né? Ela trabalhava com o ministério. Com o ministério. Mas agora, dá pra trabalhar com o Ministério? Não dá, né? Não. Mas é Onde interessante. tem ministério tem paz. Mas é interessante também que nesse momento aí, a gente vai ter algumas coisas acontecendo, né? Tipo, primeiro o Sirius vai voltar, o Sirius vai se transformar, depois que o Fudge vai embora, né? O Sirius vai se transformar e rola um choque ali, meu Deus, o que tá acontecendo? Um assassino em massa? Não, tá tudo Eu tô bem. passada, chocada. Aí o Dumbledore veste aquela camisa do castigo no Snape e no Sirius, sabe? Aquela que vocês têm que ficar vestindo até fazer. Esse é o capítulo também conhecido como o capítulo em que Snape e Sirius fazem as pazes. Só que não. Apertam as mãos. Eu acho muito massa essa cena, inclusive, porque o Dumbledore ele é muito direto e ele fala uma coisa que o Sirius ele vai duvidar por muito tempo, mas que o Lupin vai manter muito firme, né? Até o Snape matar o Dumbledore. Que é de que a gente só tem uns aos outros agora. Então, tipo, se vocês... Vocês estão aqui porque eu confio em vocês. Então, se vocês confiam em mim, vocês têm que confiar uns nos outros. E eu acho isso muito legal, como que passa da força da imagem do Dumbledore mesmo, né? Da força do que é um voto de confiança dele. Mas aí uma coisa que vai rolar aí é que ele vai virar pro Sirius e vai dar uma missão pro Sirius, que é dele ir encontrar o Lupin e começar a reunir a galera das antigas, né? Mas primeiro fazer muito amor na cabana. Do nada. Porque ele fala assim, vai lá morar com o Lupin por um tempo e vocês vão atrás do pessoal. Sim, isso. Porque tem muitas fanfics, eu ouvi dizer que o pessoal é do Lilo at Lupin, momento de reencontro. Inclusive, o Lupin tava todo lascado nessa época, né? Devia estar passando fome e tudo. Porque ele não se recupera bem da demissão, né, de Hogwarts, quando ele sai de Hogwarts. E aí o Snape fala pro Sirius bem assim, leve meu amor para o Lupin. Mas desculpa, Lara, o que você falava? Então, eu ia falar... que aí o Dumbledore vai falar, tipo, chama a galera das antigas, não sei o que, ele vai falar do Mundungus, e aí ele vai citar ninguém mais, ninguém menos do que a Arabella Figg, né? Jesus Cristo. E o Harry não se liga aí, né? A gente não sabe ainda, a gente provavelmente não ia fazer essa ligação entre o sobrenome, né? Mas... Ela aparece lá no segundo livro, eu acho, né? No terceiro, uma coisa assim. Mas o Harry provavelmente não faz essa ligação por estar numa situação muito tensa ali, né? Mas então ali já fica uma pistazinha de que a senhora Figg já estava ali desde o início, então desde a primeira ordem, né? Desde a Primeira Guerra, que ela já estava envolvida nesse trabalho aí. Rainha. Cuidado, Harry, cuidado
fofocar do Harry pro Dumbledore. Sim. É basicamente acho que é o que ela faz, né? Fazer relatórios diários para o Dumbledore sobre como o Harry foi comprar pão. Hoje o Harry acordou, foi comprar pão. Tá todo mundo, né, super surpreso, né, que o Sirius se transformou. O Snape provavelmente estava descobrindo também ali que ele era animago? Não sei, é difícil, isso é muita especulação, assim, né? Ele não tinha visto o Sirius como animago ainda, mas ele sabia da história que foi contada no final do terceiro ano, né? Mas aqui ele já sabe que o Sirius é inocente, mas ainda tem muito rancor envolvido, né? Uhum. Eles ainda não viraram amantes, não. Eu fico perguntando, assim, tipo, sobre a questão do Sirius, né? Porque, assim, o Sirius vai se revelar pro pessoal que o Dumbledore, inclusive, chama, né, a turma antiga, né? The Old Crowd, que eu amo, inclusive, não tem o nome da Ordem da Fênix, mas ele fala assim, vai lá chamar o pessoal da turminha do passado. E aí eu fico pensando, Dumbledore, mas será que é uma boa ideia mesmo mandar o traidor dos Potter ir atrás deles pra recrutar, assim, tipo... Mas por isso que é importante ele estar com o Lupin, né? Porque o Lupin vai dar credibilidade. Enfim, eu acho que são pessoas que... Provavelmente são todas pessoas que nunca acreditaram que aquilo tinha acontecido de verdade. Que, tipo, qualquer pista de que era mentira, elas vão acreditar, então. De repente o Dumbledore manda um patroninho também, um focozinho fantasma pra dizer umas coisas pra pessoa que não acreditar. Até porque eles usavam essa técnica, né, para se comunicar. Sim. Então, nesse momento aí, tem um momento muito importante, né, que eu preciso falar, que é o momento em que o Dumbledore dá a missão do Snape, né, que é uma missão que até então a gente imagina o que é, né, mas que não foi dito ainda, tal. E o Dumbledore vai, tipo, falar, olha, você sabe o que eu preciso te pedir, e se você estiver disposto, vamos lá, mano. E é muito massa que ele não hesita, né? Tipo, eu acho muito incrível como que... Acho que esse é um capítulo muito importante, assim, pra construção do personagem, porque um pouco antes a gente vê ele se expor, né, pro Fudge e mostrar a marca negra e, tipo, falar pela primeira vez em público que ele era um comensal e que ele mostrar a marca negra e tal, e é uma exposição muito grande, né? Então, logo depois disso, assim, quando o Dumbledore fala, né, que tem uma missão pra ele, que ele sabe muito bem qual que é a missão e tal, ele não hesita em falar que ele tá preparado. E a narração fala que ele tava mais pálido e tal, mas que o olho dele tava brilhando de um jeito estranho, não sei o quê. Nossa, sim. O Harry diz, né, que o homem mais corajoso que ele conheceu. Caralho. E isso é muito importante. Não, mas Lara, eu falei isso porque eu imagino o cu trancado do Snape nesse momento, assim, nossa, falando sem titubear, sem estar. Ele, tipo assim, tecnicamente, para todos os efeitos, traiu o Lorde das Trevas. Eu vou ter que ir lá falar com ele, oi, me apresentando aqui atrasado pra você, né? E correndo o risco assim, ele é um ótimo clumente, mas correndo o risco de, a qualquer momento... Nenhuma garantia. Descobrir alguma coisa. Nenhuma garantia. Assim, vai que o Voldemort olha pra ele e fala assim, beleza, amado, a gente vai só fazer um voto perpétuo agora, tá bom? Que tal? Acho que E, assim, e aí, como é que faz? A raiva também que ele deve ter do privilégio do Karkaroff de poder se acovardar nessa situação. Né? Porque ele não podia. Inclusive, eu acho que ele e o Dumbledore deviam ter conversado um pouquinho antes. Tipo, tá chegando, essa hora vai chegar, você sabe, né, Snape? Sim, e esse momento ele é construído, né? Depois a gente vai ver a conversa entre ele e o Dumbledore sobre o Karkaroff, falando que o Karkaroff tá planejando fugir, que ele não vai fugir porque ele não é covarde, não sei o que, né? Isso que o Code falou, né? De que não tinha nenhuma garantia de que as coisas iam dar certo. Acho que fica muito claro na forma como o Dumbledore fica olhando aqui, porque depois que ele dá boa sorte, o Snape vai embora e ele fica, tipo, minutos olhando pra porta até voltar a falar, assim. Então ele também tá apreensivo, sabe? Tipo, essa pode ser a última vez que eu falei com ele. Ai, mas essa parte é muito importante, eu acho, porque isso vai se agregar lá na história do Dumbledore, do Snape com o Voldemort, né? E isso volta lá no 6º livro, no capítulo lá que ele tá com a Narcisa e com a Bellatrix. A Bellatrix vai fazer várias perguntas. Ela vai falar que ela não confia nele, não sei o que, e ela vai falar assim, por que você impediu ele pegar a Pedra Filosofal? Por que você não procurou ele? Por que não sei o que? Ela vai jogar um monte de coisa na cara dele. E ele vai respondendo, né? Vai perguntar o que os fãs queriam saber. Sim. A Bellatrix naquele momento somos nós, né? Fazendo todas as perguntas que a gente queria fazer. E aí ela fala assim que ele não foi ao encontro do Voldemort quando ele voltou. Não foi imediatamente atrás dele. E aí ele fala assim, verdade, eu fui 2 horas depois por ordem do Dumbledore, porque esperando 2 horas eu garanti minha permanência em Hogwarts como espião. Então ele faz uma
uma jogada arriscada, né? Que é tipo assim, eu vou atrasar a minha ida e eu vou pra lá dizendo que eu atrasei porque eu não queria perder meu lugar como espião e agora eu estou vindo aqui. O Dumbledore sabe que eu tô aqui. Ele sabe que eu vim te espionar, mas a gente vai jogar isso contra ele. Nossa, muito bom, Espião gente. duplo, triplo, cara. Maravilhoso, perfeito. Vocês acham que E também eu acho que é um pouco mais... Assim, lógico, por muitos motivos não é vantajoso, mas por um motivo é vantajoso pro Snape, porque ele pode pegar o Voldemort sozinho também, né? Que é uma coisa que é melhor também pra ele, tipo, do que ter ali na frente de todo mundo. Vai que ele chega lá junto com todo mundo e o Voldemort se invoca com o Snape, tipo, você me traiu e, sei lá, faz qualquer coisa lá com ele, né? Tipo, ele estando sozinho, ele consegue ganhar um pouco mais. Mas a gente não sabe e tal. se ele tava sozinho, né? Eu tô presumindo, mas Porque assim, gente, porque pensa assim, o Voldemort deve chegar, tipo assim, falar: Amado, você sabia que eu tava querendo voltar no primeiro ano? Tanta coisa. Imagina a conversa, assim, o Voldemort deve ter, tipo, ficado, tá, Snape, agora me conta aí o que tem pra me contar, porque eu estou muito puto com você no momento. Assim, eu estou a um trim de matar você. Então, tipo assim, todas essas. Tô na beira. Todas essas perguntas são perguntas que a Bellatrix faz e que ele vai respondendo, né? E ele fala assim, tipo, você acha que se eu não tivesse respondido elas a contento, eu estaria aqui falando com você? Então, tipo... Você acha que você é mais inteligente do que a porra do Loja das Trevas? Você acha que eu não convenci ele? Se eu não tivesse convencido ele, se ele não acreditasse em mim, e você acha que eu tô enganando ele? Você acha que eu tô enganando o maior legilimamente dos tempos e tal? Então, tipo assim, é um plano muito foda, né? Porque eles têm um trunfo muito, muito bizarro, que é o fato de que o Snape consegue ser um oculmente que resiste ao Voldemort. Então, isso é uma coisa que ninguém pode imaginar, né? Uma coisa que também eu tava até achando interessante, que o Snape provavelmente já tava até agindo já na missão dele de espião, né? É que quando o Harry tá na frente do ministro, né? E o Harry vai começar a falar sobre os comensais que ele viu, que o Fudge vai começar a desprezar e tal, dizer, não, eu já sei, isso aí não vale e tal. E aí ele vai falar alguns nomes e o Snape dá uma olhada assim, tipo, como se ele fosse reagir, tipo, talvez já pra defender alguém, pra meio que dar, fazer essa fita, né? Esse negócio. Você acha que ele tava agindo aquele meio por... Não acho que O que você acha que ele ia fazer naquele momento? Atuação, não. É porque ele olha pro Harry quando o Harry fala dos Malfoy, né? Quando ele fala do Lúcio, na verdade. Eu acho que a relação do Snape com os Malfoy é uma relação muito complexa, que eu queria entender melhor, assim. Mas eu acho que existe ali uma relação, um laço bastante verdadeiro, assim, sabe? De algum tipo de amizade, assim. Não sei se afeto seria a palavra certa, mas eu acho que existe uma coisa genuína entre eles. Eu acho que o Draco realmente gostava do Snape como professor. Acho que ele realmente chega em Hogwarts, tipo, tendo ouvido falar bem do Snape. O tio Snape. O tio Snape. Eu acho que o próprio fato do Snape topar fazer um voto perpétuo, né? Mesmo que ele soubesse que a missão poderia cair no colo dele, né? De matar o Dumbledore, ele fazer um voto perpétuo pra proteger o Draco, sabe? E a intimidade que ele mostra ter com a Narcisa também. Então, assim, tudo aponta pra uma relação que é muito mais do que simplesmente coleguinhas de tortura, assim, sabe? Então, eu acho que quando o Harry fala do Lúcio, eu acho que a reação dele é genuína, de, tipo, olhar, tipo, cara, o que você tá falando dele? E aí ele meio que entende, que lembra que ele não pode demonstrar, ele não pode se trair, assim. Mas eu acho que ele realmente se preocupa, eu acho que ele não tem... Acho que a relação deles é bem genuína. Eu acho que também, talvez pelo fato de, tipo assim, você... Pra quem é um espião há tanto tempo, acho que também você meio que, às vezes, começa a confundir a sua pele com a sua máscara, né? Às vezes, então acho que talvez seja um pouco isso também. Como a gente não tem acesso, a gente só pode especular, mas pode ser que seja um desses momentos, né? Que, tipo, ele talvez já esteja tão acostumado a passar pano, vamos dizer assim, pros Malfoy, talvez, imaginando que isso possa ser útil em algum momento, quando o Senhor das Trevas voltar e tal, que seja o que ele tá fazendo. Ou pode ser, né, também uma amizade, alguma coisa que ele realmente tem. E aí, né, o que é interessante é que a partir deste capítulo nós temos, né, o momento Snape Spies back. Ai, caralho. E agora, né, eu acho muito maravilhoso, assim. Eu acho que... Eu vou falar exaustivamente sobre isso nos momentos em que forem propícios. Mas eu acho que... O Snape, ele é um personagem que... Acho que ele me fascina tanto, assim, porque uma das coisas que faz parte da construção dele é que, apesar de todo o ódio que ele tem pelas coisas que ele fez, o arrependimento dele, não sei o quê, eu acho que ele tem muito orgulho do que ele faz pela ordem. Tanto que todas as vezes
que fala sobre ele espionar, o olho dele brilha. E esse é um momento que fala que o olho dele tava brilhando de um jeito estranho. No próximo capítulo, isso também fala. E no quinto livro, quando na audiocomência, não sei o que, o Harry vira e ele fala assim, seu trabalho não é descobrir o que o Voldemort tá fazendo, não sei o que. Aí o Harry vira e fala assim, esse é seu trabalho, né? Aí ele vira e fala, sim, esse é o meu trabalho. E aí fala que ele tá com um olhar diferente, assim. Então eu acho que ele se orgulha muito, sabe? Eu acho que essa é uma das poucas coisas que ele sente que ele pode se orgulhar, de que ele tá fazendo um bom trabalho, com um bom motivo, com um bom propósito e que, tá dando bons resultados, assim. Então acho que ele tem orgulho pra caralho do que ele faz. Eu também tenho muito orgulho 15 dele. segundos. Nossa, eu gostei da participação de quase todos os personagens desse capítulo. Esse capítulo é tão delicioso, né, gente? Uma delícia. Que sabor. Ele tem muito cara de capítulo final, né? Só que ainda não é o final, né? Ainda não. A gente que ainda tem mais um. Ih! Então, antes da gente ir para os nossos momentos Expecto Patronum e Avada Kedavra, né? Não podemos, né, deixar de falar, né, de uma coisa que está sendo martelada pra gente, pra gente não esquecer, que é que a Hermione já descobriu muito bem quais são os planos de Rita Skeeter. Ela já pegou a Rita, né, provavelmente. Sim. Ela pega nesse momento, né? Fala que deu uma pancada na janela. Gente, isso é muito bom. A Rita já tava beludando. Sim, e é muito doido pensar que, tudo que a Rita viu ali, né? E que ela ia escrever, ia sair no Profeta do dia seguinte, se não fosse a Hermione muito safa. E a Hermione devia estar de olho, na verdade, né? Porque ela já tinha sacado. Devia um tempão. Então ela devia estar assim, gente, esse é um momento muito sério. Com certeza aquela vagabunda tá aqui. Então ela devia estar olhando na janelinha, assim. E aí, de repente, achou a safada. Detector de besouros. Feitiços. Fofoqueira disfarçada, a Rita Skeeter. Gente. Fofoqueira e um revelio. Tem outra coisa importante que é que, apesar do Fudge ter sido truculento com o Harry, ter causado, falou: tá aqui seu prêmio, assim. Isso é zero empatia, né, gente? O menino carregou um peso, um morto, um cadáver. Mas toma aqui seu ouro, toma aí, se vira. E aí, é com esse dinheiro que os gêmeos Weasley vão se tornar grandes empreendedores, né? Sim, isso é muito importante também, porque vai ser o Harry vai ser o quê? O mecenas dos gêmeos, né? E isso vai guiar boa parte do próximo livro também. Mas a gente pode discutir isso melhor no próximo capítulo, que é quando ele dá o dinheiro pra ele. É verdade. Nossa, tem coisa dos Weasley pra dar com pau no próximo livro, né, gente? Nossa senhora. Praticamente Harry Potter e os gêmeos Weasley no próximo. Harry Potter e os empreendedores. E os anarcocapitalistas. Eu espero que nessa releitura eu aproveite um pouco mais, porque eu não tinha paciência. O Harry bancou a startup dos Weasley, é isso mesmo? É o Shark Tank dos bruxos. Vamos lá, então agora, né? Prepara o coração aí, porque a gente tá chegando no momento que a gente fala aquilo que a gente não gostou. Aquilo que traz a tristeza, que traz a raiva, que traz a discórdia, o ódio, todos os sentimentos negativos. Um momento, Avada Kedavra! E vamos ver, né? Nesse capítulo maravilhoso, você foi capaz de encontrar alguma coisa péssima? Conta pra gente um pouquinho, Lari. Uma coisa péssima? Péssima. Tem nome e sobrenome, chama Cornélio Fudge. Eu tenho muito ódio dele aqui, porque ele é igualzinho o Bolsonaro nesse capítulo. E eu tento ser muito empática, assim, com ele, eu entendo alguns com momentos. Quem, com o Bolsonaro? Não. Eu não transcendi esse ponto. Não. Como Fudge é ficcional, eu consigo me forçar um pouquinho a ter um pouco de empatia. Eu meio que tento entender, assim, apesar de não concordar, eu entendo um pouco dos movimentos que ele faz e tal, mas eu não consigo não sentir ódio. Mas enfim, eu tô prevendo aqui que a gente vai ter uma vara tripla, então eu vou até perguntar logo. Qual que é o seu, Danilo? É Fudge também. Não. Odeio. Sabe, muito... É tudo isso aí que a Lari falou e mais um pouco, sabe? Acho que ele merece esse Avada triplo. Não tem nem muito o que falar, a gente já discutiu. É insuportável. A gente não tem um episódio que o Fudge apareça que ele não receba uma mais de uma Avada. Exatamente. Mais de um. Geralmente ele é recordista de Avada aqui. A gente precisava fazer esse cálculo de qual personagem recebeu mais Avada. Verdade, ali. 20. Snape, né? Vocês querem ajudar a gente a fazer uma maratona? E se não foi o Draco Malfoy, eu vou trabalhar pra isso acontecer. É verdade, tem capítulo que ele não... Eu acho que os competidores são Pirraça, Draco... Snape... Talvez o Fudge aparece pouco, até né? o quarto livro, né? Porque a partir do quinto livro, a Umbridge vai ganhar em todos, provavelmente. Nossa, todo capítulo vai ser ela. Não tem jeito. Poxa, Umbridgezinha tão Mamacita, adorável. né, Danilo? A Mamacita.
E eu vou trabalhar pra nunca dar uma vada pra Amber, que ela nunca errou. Não, eu não acredito nisso, não. Bom, minha vada também é pro Fudge, e assim, né, não tem muito mais o que dizer. É isso aí, Fudge toma 3 navadas. Morre, desgraça. Mas, né, morre, diabo. Pra gente não ficar, né, com esse... Pra gente não terminar o nosso podcast, nosso episódio com um tom punitivista, vai mostrar que a gente sim tem coração. A gente tem uma empatinha, um negócio. Empatinha. Exatamente, muitas empadinhas. A gente vai pro nosso momento gostoso, em que tudo de feliz e amável acontece. O momento Expecto Patronum. E agora é com você, Danilo. Conta pra gente o que encheu o seu coração daquele líquido quente que escorre por debaixo da sua garganta. Olha, o que encheu meu coração, que me deixou quentinho, o que se eu fechasse os olhos eu imaginaria para conjurar um patronão corpóreo, foi o abraço da Molly. A gente abriu o capítulo com essa discussão, né? E não sei, esse momento enche meu coração, enche meus olhos de lágrima. A Molly é perfeita, gente, não tem como. Você diria que esse momento te deixa meio mole? Eu deixo molinho o capítulo. Então, eu acho que ela merece. Então, ela merece esse patronão. Acho que o Dumbledore merece uma menção honrosa minha também. Talvez o não patrono corpóreo, que eu gosto muito de ver ele orquestrando toda a futura guerra. Mas a Molly, assim, realmente, eu acho que se eu lembro disso, eu fico muito feliz e isso merece meu patrono. E você, Larissa, o que merece o seu consolo? Ih, que será, hein? Olha, pra contrastar com o nosso punitivismo de esquerda, que foi o Avada, eu vou aqui defender o quê? A justiça restaurativa, que é o Snape sendo acolhido e foi dada a ele a oportunidade de se reformar e de retornar um trabalho para a sociedade, um trabalho de desmantelar a organização criminosa com a qual ele se aliou inicialmente. Então, assim, eu tentei falar bonito, mas na verdade, o que acontece? Eu amo esse momento. Amo. Quando eu era adolescente, eu era obcecada com a cena dele mostrar na Marca Negra. Eu acho muito foda esse momento em que ele se expõe, assim. Ele é um personagem muito fechado e todas as vezes que ele se abre, eu fico muito encantada, assim. Eu acho muito crua, né? A forma como ele se mostra, assim. E às vezes isso é gritando com a vozinha fina, né? Tipo, dando piti, igual no terceiro livro. E às vezes é tendo umas atitudes assim, corajosas pra caralho, de se expor ali e tal. E depois, quando ele não hesita nem um segundo antes de falar, não, tô pronto, bora, chefe. Manda quem tem juízo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Missão dada, missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Eu acho que esse é um dos momentos que ele precisou de ter mais coragem na vida toda, né? Eu acho que eu diria que seria esse o momento, né, que o cozinho deu aquela apertada. Deu aquela apertada, mas ele foi, né, em busca da sua redenção. Com a perna meio dura, mas foi, exatamente. Esse é o... Tá de parabéns, mozão. Como a gente falou até naquele capítulo, né? Coragem não é você não sentir medo, é você sentir medo e fazer. Aí, caralho. É isso aí. Pois é, gente. Então, pra mim, né? Eu vou mandar o Focus, né? Pro colo de quem dessa vez? Do Dumbledore, é claro, né? Esse grande general, né? Que está, assim, não é tempo do Voldemort se articular. Acho que o Voldemort deve ter dado sei lá o que ele tava fazendo uma hora dessa, mas o Dumbledore já tá mexendo seus pauzinhos aqui, né? E coloca a gente pra fazer aquilo, e coloca a gente pra fazer aquilo outro. E sem esquecer, né? Durante todo esse processo, da humanidade das pessoas, que é muito importante, né? Ele se importa, assim, com o Harry enquanto ele tá fazendo tudo que ele tá falando. Ele traz as coisas que ele acredita que o Harry vai precisar naquele momento, que são os amigos, a família, o Focus e tudo mais. E ele se importa até com as coisas que todas as pessoas desprezam. Ele vai lembrar nesse capítulo da Winky, gente. Eu acho isso um detalhezinho tão bonitinho. Que ele vai falar assim, alguém, por favor, vai lá pegar aquela elfa e vamos cuidar dela, né? Porque a bichinha deve estar... Agora que ela sabe que não só o pai, mas o filho morreu também, ela deve estar inconsolável. Gente, nesse momento, foi igual aquela entrevista que o Roberto Cabrini faz com a Jojo. Você não esquece de ninguém,
também, né, Jojo? Aí ele pega o Wink e fala, essa daqui eu tô ajudando, dá um biscoito, dá uma coisa. Dá um galeão de salário. Umas férias. Umas fériasinhas remuneradas. Tem uma hora que ele tá super focado e alguém, tipo, ele vai ter que resolver fazer coisa e pega não sei o que, não sei aonde. E alguém fala, vamos chamar o professor Sprout, né, pra falar com os pais do Diggory. E aí ele dá uma engasgada assim que eu fico, nossa, né, tipo, a gente tá aqui articulando tudo, mas a gente tem que sim lutar também, né. Tipo, teve gente que morreu aqui na minha escola, que eu sou responsável e era um rapaz que eu, sabe, tipo, tem toda essa questão que isso aí vai ser, né, no próximo capítulo. Vou até deixar pra gente, né, não se adiantar demais, mas a gente percebe sim que existe muita humanidade no Dumbledore, apesar de ele ser sim uma pessoa muito prática e muito bem resolvida. Verdade. E é isso aí, minha gente. Então agora a galerinha antiga, depois desse dia e tanto que a gente teve, nessa noite um tanto, né? Não sei nem que horas são, mas parece ser tarde. Nós já podemos ter o nosso sono tão merecido, né? E descansar relativamente felizes, porque já tá tudo meio que encaminhado pro ressurgimento da Fênix, a Ordem. Eita! E fica aí com a gente que ainda tem mais um capítulo nesse livro, hein? Sai o episódio de semana que vem, o capítulo 37, o começo. Ai, eu amo esse título. Ai, caralho. Começo do fim. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, galera. Fiquem com Deus e um forte abraço no coração.